Pessoal, estamos começando mais um Centralcast. Eu tô muito animado porque eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa. Ela que é líder de adolescentes, ela que é diaconisa aqui da nossa igreja. Gente, criada, já é nossa há muito tempo. E com vocês, diaconisa Priscila Lopes. Boa tarde, pessoal. É um prazer também estar aqui com você, Eliel. Estava ansiosa por esse momento. Doida para estar falando do que eu passei aqui da minha vida. Meu nome é Priscila, sou filha do Serafim e da Neide, que são pastores da Apostólica também. Casada com um marido lindo e maravilhoso, mãe de 2 filhos especiais. Quando eu falo isso, eu falo assim, especial mesmo, né, mãe? E estou hoje na liderança dos adolescentes, diaconisa também, mas serva do Senhor acima de tudo. Ai, gente, é muito bom. Esse podcast aqui a gente vai falar sobre várias coisas que a Priscila já passou e a gente... É bom falar porque o pessoal novo muitas vezes não conhece. Eu sempre falo isso, porque tem muita gente chegando aqui na igreja e não conhece nossa história, não sabe o que a gente passou. E é interessante, até para você se sentir mais à vontade, mais se sentindo em casa, a gente contar. E, Priscila, me fala, como você chegou em Conceição? Vamos lá do começo. Porque você não é nascida e criada aqui, né? Não, eu nasci em Duque de Caxias. Sim. Mas a minha mãe veio para cá, eu tinha 3 anos. Então eu me considero jacareense, não sei nem se é assim que você fala. O pessoal, eu conheço cria de CJ. A Priscila é cria de CJ, tá, gente? Oficialmente. O pessoal vai ficar rindo disso. Eu vim para cá, meus pais, quando vieram para cá, eu tinha 3 anos. E aí, meu pai veio para cá, ele veio construir o primeiro mercado de Conceição de Jacareí, que era do meu tio e da minha tia. E aí nós viemos morar aqui e, até então, eu moro aqui em Jacareí, nunca saí para morar em nenhum outro lugar. E outro dia, ele é muito engraçado, porque a minha infância, eu não fui num berço evangélico, eu não nasci num berço evangélico, eu nem gostava de crente. E depois de já um tempo aqui na Apostólica, eu me lembrei que na minha adolescência, eu estudei minha adolescência toda com o Vitor, amo demais o Vitor, mas ele não prestava. E a minha adolescência toda foi com o Vitor. E eu conhecia a igreja do Vitor, né? Mas não tinha nenhuma, porque o vida de lá eu não quero ser. Não, o problema era em não ser crente, não queria ser crente de jeito nenhum. Porque eu ficava, esses crentes ficam falando que o céu é só deles. Não gostava de crente. Mas um tempo aqui na Apostólica, deve ter uns 4 anos que eu me lembrei disso. Eu me lembro que quando eu passava, que eu sempre morei lá em cima, né? E quando eu passava na frente da Apostólica, eu sentia alguma coisa me puxando para a Apostólica. Olha só, eu passava até para o outro lado da rua. Sim. Porque eu falava, nunca que eu vou entrar aí. Mas aí passou a minha adolescência toda, já adulta, já depois de casada, que eu senti o chamado de Deus, sabe, Deus me convidando, e aí não consegui. No dia que eu aceitei Jesus, foi muito legal. Estava eu e meu esposo na igreja, e foi feito o convite, e eu senti um negócio dentro de mim, assim, Léo, que aí eu me mexi assim, meio que para ir, sabe? Aí o Alessandro me segurou e falou assim, não, vamos esperar um pouquinho para ir nós dois. Eu falei, não, tá bom. Fiquei, mas não consegui. Alguma coisa me puxava assim, sabe, Léo? Falei, meu amor, eu não estou conseguindo, não posso ir. Tá bom, pode. E desde então, nunca me desviei. Sim. E aí eu me batizou eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, todo mundo junto. Caramba! Todos juntos. E o meu marido se batizou 1 ano depois, certinho. Exatamente 1 ano depois, o Alessandro se batizou. E até então, minha família toda está na presença do Senhor. Caramba, eu não sabia, porque eu via pastor Serafim, eu achava que, gente, já é crente desde meu sempre. Meu pai era muito católico, meu pai foi... Gente, sério? Sério. Meu Deus, eu ia morrer de saber. A gente fala que quando ele era criança, ele era coroinha. Agora que ele tá velho, ele é coroão. Mas ele sempre foi muito católico, muito. Quando ele veio para cá, que ficou meio assim distante, mas sempre teve a fé dele no catolicismo. E aí depois, eu não vou lembrar exatamente, Léo, mas Sim. A gente deve ter uns
19 anos de evangelho só. Sim. Não tem, assim, tanto... Assim, não é só, eu sei que são bastantes anos, mas assim, a gente não foi aquela família que sempre esteve no evangelho, não. Viemos todos juntos e eu acho que nós temos, 19 anos de evangelho. Gente, que doideira, porque pra quem via de fora, achava que, sempre foi, porque, eu não sei se vocês conhecem, pessoal novo, mas os pais dela são pastores e, gente, quem olha assim, Meu nem Deus, imagina. Às vezes a gente conta, sempre que eu tenho oportunidade, quando eu estou com os adolescentes, eu conto como que foi a minha adolescência. Como você mesmo diz, para eles verem que nós, é gente da gente. Não é bicho. E eu conto as coisas que a gente passava, o Alessandro passava, e eles falavam assim, tia Priscila, não acredito. Eu falava, meu filho, eu amava carnaval. Meu Deus, eu amava pular carnaval, eu adorava. Não acredito, não consigo imaginar a senhora no carnaval. Eu falei, Alessandro não bebia, Alessandro comia com farinha. E eles falam, gente, meu pai bebia, minha mãe bebia. Minha mãe, se olhasse torto para ela, palavrão em cima de palavrão. E para a glória de Deus, o Senhor restaurou nossa família assim. Caramba, e foi toda a família, né? Toda a família, coisa... graças a Deus. Legal. Ô, Pri, e como é que foi, assim, que você conheceu a Alessandro, se casaram? Foi muito engraçado, Leão. Fala aí. Foi muito engraçado. Bom que até, desculpa, porque eu acho que eu já ouvi. Teve uma palestra dos Casados para Sempre, que eu tava aqui. Alguém me pediu para fazer alguma coisa. Aí eu lembro que eu ouvi. Enfim, mas contei. Foi muito engraçado. A primeira vez que eu vi o Alessandro, eu fiquei com muita raiva dele. Porque... Aí ele vai me matar. Mas eu vou contar, porque eu não sou baú. Não guardo dinheiro, não vou guardar segredo. Ele namorava uma amiga minha, e aí ele levou a amiga para casa, voltou pro baile e aprontou todas. Aí eu falei, eu não acredito que ele tá fazendo isso com a minha amiga. Aí fiquei com ódio dele. Falei, não é possível, ele é muito safado e tal. Mas passou um tempo, aí eu me apaixonei por ele. Eu me lembro que nós fizemos 20 anos de casado agora. Sim. Mas nós temos 23 anos de relacionamento. Então eu digo que eu casei com ele no segundo dia, vamos fazer assim. Que eu olhei para ele e falei, ele vai ser o meu marido. E aí, eu e minha prima apostando quem ia ficar com ele primeiro. E ele era serinho, tá? Sim. Ele namorava uma menina, uma conhecida minha, e ele não me dava mole. Ele me humilhou muito. Ele fingia que eu nem estava lá e nem dava ideia para mim, não. E ele sabia que eu dava mole para ele. Sim. Mas aí ele fala, Priscila, mas eu tinha namorado. Eu falei, mas não tinha problema com isso. Aí nós começamos a namorar. Nós começamos a namorar no dia 22 de outubro. Aí... Só que depois de um tempo, um pouco antes da gente começar a namorar, a gente ficava, né? Hoje em dia ainda é ficar, né? Sim. Na minha época também era ficar. Um amigo nosso em comum contou para uma prima minha que ele estava ficando comigo e com uma outra menina. Eu falei, gente, eu vou apanhar no meio da rua. Vão falar, a filha do Serafim apanhando. Eu tinha muito medo, sabe, Léo, de escandalizar o nome do meu pai. Sim. E eu falei, o quê? Não, vou dar um checkmate nele. Aí chamei ele e falei, Alessandro, tô sabendo que você tá namorando outra menina também, e eu quero saber o que você quer da sua vida. Porque eu não sou desse tipo de menina, ou você escolhe ela, ou você escolhe a mim. Mentira, que se ele falasse eu quero ela, tá bom, vou ficar os dois. Ai, meu Deus. Mas ainda bem que ele acreditou. Aí ele foi para casa, pensou, aí no outro dia a gente se encontrou, aí ele falou, não vou, nós vamos namorar. Mas não foi tranquilinho, não. Nós namoramos, ficamos um tempo namorando, noivamos, aí terminamos o noivado. Eita! Sofri igual sovaco de aleijado, como o pastor Wilson fala. Sofri muito. Porque eu sempre fui muito apaixonada por ele. E aí ficamos um período, sabe assim, separado, mas junto. A gente continuava se encontrando, mas não namorava, não estava mais aquele relacionamento sério. Mas não ficou muito tempo, não. Acho que foi 2 meses, eu acho. E aí nós reatamos e prometemos, conversou com meu pai. Ele sempre foi muito correto, o Alessandro, sabe? Sim. Com meu pai. E falou, sogro, agora vai ser para sempre. Porque meus pais não queriam. Porque viram como eu sofri muito. Então ficaram com raiva dele, não por ele, mas pelo sofrimento que eu estava passando. E aí eles não queriam que eu voltasse.
Aí ele falou, não, sogro, agora vai ser de verdade, vai ser para sempre. Só que nós não éramos evangélicos ainda. Sim. E aí continuamos o nosso relacionamento, noivamos, voltamos no noivado e aí já marcamos o casamento. Aí logo após o meu casamento, eu aceitei Jesus. Pri, aí depois do casamento vieram os filhos. E como é que foi essa época? Então, antes dos filhos, deixa eu te contar como é que foi a conversão do Alessandro. Ah. Como eu falei, eu sempre gostei muito de festa. O que eu sou hoje, festeira na presença Sim. do Senhor, eu era assim num mundão. Então eu gostava muito de carnaval, invasão de praia. Eu era mais da noite do que do dia. Do dia eu ia, ficava o dia inteiro na praia com os colegas lá jogando e tal, mas de festa mesmo eu gostava da noite. E aí, logo assim que eu casei, eu aceitei Jesus, né? E o meu marido não. E o Alessandro, ele sempre foi adepto ao evangelho. Ele sempre gostou do evangelho. Ele já tinha até aceitado Jesus no começo da adolescência dele. Mas, por vários motivos, ele saiu da presença do Senhor. E aí, ele sempre respeitou. Mas, às vezes, assim, ele falava, não, um dia do carnaval, pelo menos a gente desce para dar uma voltinha. E quem me ajudou muito nessa época foi seu avô. O pastor Zé Marcelo era meu pastor nessa época. E ele, gente, se eu tenho meu marido hoje na presença do Senhor, foi pela sabedoria do seu avô. E ele falava, então vamos descer um pouquinho e tal. Eu falava, tá bom. Eu descia. Aí eu ficava lá, falava, vou descer. O pastor falava assim, Priscila, desce, porque ele é seu esposo, você não vai deixar ele sozinho lá embaixo. E no dia que você for convidar ele para a igreja, ele vai falar, não vou, você não vai para os meus ambientes, por que eu vou para os seus? E você tem que ficar lá de olho no teu marido. Eu falei, tá certo. Aí eu ia, mas eu amava aquilo, né? Recém-convertida, e a música lá, daqui a pouco eu falava, ai meu Deus, não posso. Aí ficava daqui a pouco, aí eu, ai meu Deus, me segura. Eu chegava em casa, de verdade, me sentindo imunda. Imunda, parecia que eu tinha caído num balde de cocô. E aí eu vinha para a igreja, eu chorava com o pastor Zé Marcelo, ai pastor, não, minha filha, é assim mesmo, está no caminho certo, você não está fazendo errado, fica assim e tal. Aí, o que eu fiz? Quando chegou no outro ano, eu fiz um propósito com o Senhor. Eu ainda gostava, né? Para vocês verem que o processo é demorado às vezes. Sim. Às vezes as pessoas não têm paciência em esperar o processo das pessoas. E aí eu falei, eu não quero participar esse ano dessa festa da carne, nem quero que meu marido participe. Aí eu falei, durante o mês de fevereiro, nesse ano, o carnaval ficaria assim, bem no finalzinho mesmo do mês de fevereiro. Eu falei, eu vou jejuar todos os dias até o carnaval, para o meu marido se converter antes do carnaval, eu não ter que participar dessa festa da carne. E eu trabalhava fora. Assim eu fiz. E assim, foi muito impactante para mim, porque a pessoa que eu trabalhava era uma pessoa muito difícil. Às vezes eu ia para o banheiro, porque eu queria enforcar ela, mas eu não podia, né? E ali eu passei todos os dias de fevereiro jejuando em prol para o meu marido se converter. Chegou o primeiro dia de carnaval, nada. Não, aí uma semana antes, eu fui para o monte. E lá no monte Deus falou comigo, Priscila, ele vai vir para a minha presença, mas primeiro vai acontecer uma coisa. Eu falei, pronto, é comigo. Eu sei que para atingir ele vai ter que ser comigo. Ai, Jesus, vai sofrer um acidente de carro. Eu vou ficar doente. Já pensou o pior. Eu falei, ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Deus, fiquei naquela... Mas fiquei esperando em Deus. Aí chegou o carnaval, nada. Eu falei, tá bom, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Quando chegou no segundo dia, mais ou menos, não sei se foi no segundo ou foi no terceiro dia de carnaval, acho que foi no segundo. São quantos dias? Quatro dias, né? 4. Então, acho que foi no segundo dia de carnaval, ele desceu para jogar bola. Chegou em casa igual um gambá de tão bêbado. E o que a gente fazia lá em casa? Eu morava em cima da casa da minha mãe, onde eu moro hoje, eu morava na parte de cima. E a gente se reunia ali, fazia um churrasquinho, ficava só entre a gente ali na parte da tarde, batendo papo e tal. E a gente tinha combinado para o outro dia, entre a gente fazer um churrasquinho. Aí quando chegou no outro dia, ele quis descer de novo com o irmão para jogar bola. Eu falei, tá bom, vai, mas não vai chegar igual você chegou ontem, né? Não esquece também do nosso churrasquinho e tal. Não, tá bom. Ele foi a mesma coisa que dizer, vai, chapa o coco. E se atrasa. Aí ele chegou em casa, o irmão levou ele no portão. Caraca, carregado. Carregado.
E eu sempre aprendi com a minha mãe assim, Priscila, problema de casal ninguém precisa ficar sabendo. Vocês dois se resolvem entre vocês. E aí a gente estava lá embaixo, no churrasquinho lá em casa, minha mãe, e aí ele chegou daquele jeito, eu fiquei morrendo de vergonha dos meus pais, porque eu já tinha passado aquele processo que meus pais não queriam que a gente se casasse por toda aquela situação do meu sofrimento. Aí eu falei, poxa, amor, eu falei com você do churrasquinho, ele fez uma ignorância na frente do meu pai e da minha mãe, aquilo acabou comigo, sabe, Léo? Sim. Aí ele subiu, foi para casa, eu esperei assim uns 10 minutinhos, disfarcei, subi, fechei a casa toda, que eu falei, minha mãe e meu pai não precisam saber. Fechei a casa toda, aí Deus falou para mim assim, é isso. Eu falei, meu Deus. Aí olhei para ele e falei, Alessandro, acabou. A partir de hoje, não dá mais. Meu pai me criou como uma princesa. Não para eu ficar casada com um homem que vai sair, eu não sei como que ele vai voltar. Ficar com medo do jeito que ele vai voltar. Ele nunca foi agressivo de vir avançar para cima de mim, sim, uma pessoa assim de querer. Nunca. Mas ele era ignorante, fazia ignorância. Eu falei, eu não fui criada para isso. E é uma coisa que eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo com os pais, e o Alessandro faz muito isso com a Sara, de mostrar o quanto a sua filha é uma princesa, porque isso influencia muito. E foi isso que me ajudou muito nesse processo. Assim. Aí eu falei, não quero isso para minha vida. Eu não quero. Aí peguei a aliança, joguei na cara dele assim, bem filme, sabe? É. Joguei na cara dele assim, falei, olha, não quero mais saber. Junta as suas coisas e vai embora, vai morar com a sua mãe. E fui pro quarto e tranquei a porta do quarto. As coisas ele estavam dentro do quarto, né? E fiquei lá, Jesus, não deixa ele embora, Jesus, não deixa ele embora. Cena de filme mesmo. E Deus falava para mim assim, é isso, se mantenha firme. E ele sempre me prometia que ele ia parar de beber. Todas as vezes que acontecia alguma situação, ele falava, não, Priscila, eu vou acabar, não vou beber mais, tal. E aí nesse dia ele ficou, aí esperei um tempo, ele ficou na porta, Priscila, abre pra gente conversar. Eu falei, não, Alessandra, eu não quero mais. Mentira! Não quero mais. Não, eu não queria mesmo mais viver naquela situação, sim, entendeu, Léo? Mas eu estava sendo direcionada por algo, assim, Gente, eu quero deixar bem claro que cada casamento é casamento. Cada casa é um caso. É isso aí. Você não pode usar isso como algo para você fazer. Eu fui direcionada pelo Senhor, né? Então, assim, e o Senhor falava, se mantenha firme. E eu ficava, não quero mais, Alessandra, não quero mais. Pega as suas coisas. Mas estava tudo dentro do quarto. Aí esperei um pouquinho, ele bateu, não, Priscila. Nessa hora, a cachaça foi embora, ele ficou bonzinho. Eu acho que o nervosismo deixou ele bom. Aí ele foi, aí eu fui abrir, ele chegou do meu lado e falou, olha, Priscila, você pode ter certeza que a partir de hoje eu vou ser um homem diferente. Aí eu olhei assim para ele, eu falei, Aí ele, Eu falei, então você vai lá embaixo e pede desculpa para os meus pais, porque você fez ignorância para mim, com eles, na frente deles, e eu não fui criada assim. Aí ele falou, olha, eu não vou hoje, porque senão eles vão achar que é porque eu bebi. Mas amanhã você pode ter certeza que eu vou chamar eles e vou conversar. Aí fez isso. No outro dia ele foi lá, chamou minha mãe, chamou meu pai, e conversou com eles, pediu desculpa e falou, sogro, o senhor pode ter certeza que a partir de hoje eu sou um homem diferente. Aí quarta-feira era dia de culto aqui. Ele veio já pronto para aceitar Jesus. Aí viemos para o culto, um culto maravilhoso, sei o quê. Acabou o culto, o pastor não fez o convite. Não. Ai, meu Deus. Quarta-feira de cinzas, Eliel. Aí eu falei, o pastor não fez o convite. Eu falei, não tem problema, vamos lá na frente agora. Aí eu fui, chamei o pastor Zé Marcelo. Aí eu falei, meu filho, que lindo. Aí orou por ele. E ali, nunca mais ele se desviou. Ele já teve oportunidades, assim, ele trabalhava no hotel como coordenador de eventos, às vezes ele tinha que sair com um grupo, sem ninguém conhecia ele. E na cidade onde ele morava, e as pessoas faziam assim, aí Alessandro, uma cervejinha, quer não? Aqui, ó. E ele falou, não quero mais isso para minha vida. E nunca mais ele bebeu, nunca mais ele se desviou, e aí ficou, nesse ano, né, em setembro, ele se batizou. Aí todo mundo da minha família estava na presença do Senhor, batizado.
Aí, depois disso, 1 ano e pouco, eu comecei a orar pedindo a Deus se era da propósito de Deus, da vontade de Deus, eu ter um filho. Ele nem sabia que eu queria engravidar. E eu orando, pedindo a Deus, orando, e Deus me confirmou. Eu fiz o filho sem ele saber que eu estava querendo engravidar. No dia que eu engravidei, Deus falou para mim assim, hoje você engravidou. Caramba! Ainda confirmou. Não precisou nem de fazer teste. Tá grávida. Mas foi engraçado, porque aí fiquei calada na minha, né? Não sabia de nada, fiquei calada na minha. Aí marquei com a irmã Lília. Ela é prima do teu pai, lembra? Você chegou a conhecer ela, Léo? Sim, sim. Então, ela morava aqui, ela era muito amiga, era da nossa igreja, e ela fazia cabelo. Marquei com ela para fazer progressiva. Tá bom, desci, aí fui lá para fazer progressiva, aí ela... Priscila, não sabe o que aconteceu. Eu falei, sonhei contigo essa noite. Eu falei, sonhou? Sonhei que você entrava na igreja com uma blusinha vermelhinha, toda cheia de florzinha, e falava para mim que estava grávida. Aí eu, tua menstruação veio? Falei, não sei, ainda não. Não vou fazer progressivo no teu cabelo, tu tá grávida. Falei, você vai fechar o teu bico, porque ninguém sabe ainda vou fazer o teste. Ela, tá bom. Naquela semana nós tivemos, aí eu contei para Alessandro, né, assim, que eu tava desconfiada. Mas não contei para minha mãe, porque minha mãe ia me enforcar, recém-casada, não tinha nem 2 anos de casada. Aí, nessa semana, nós tínhamos uma saída das irmãs lá pro Chaperó, Itaguaí. Um lugar tão distante. Quem levou a gente na época foi o Antônio Carlos, na Kombi da igreja. Meu Deus. Ele, não passou 10 minutos a gente na Kombi, a Eline, a irmã Lília. A irmã Neide, já parou pra pensar que a Priscila pode estar grávida? Uai, gente. Ótima pra guardar segredo, ela, graças a Deus. Eu olhei pra cara dela, aí minha mãe, não, ela não faria isso comigo. Não. Priscila, tu não faria isso comigo não, né? Priscila, tu não tá grávida não. Aí eu não tô acreditando. Olha, minha mãe foi e voltou falando, amanhã a gente vai fazer esse teste. Era uma mistura de Deus me livre com quem me dera, minha mãe. Aí no outro dia nós fomos cedo pra fazer o exame de sangue. Aí fomos, fizemos o exame de sangue, aí deu um problema lá e só ia sair só no final do dia. Aí minha mãe, eu não vou aguentar não. Vamos comprar exame de farmácia. Em Jacareí, voltando. Aí viemos, compramos o exame de farmácia. Minha mãe não quis esperar nem chegar em casa. Descemos no Marcos ali mesmo fazer o exame. Aí deu positivo. Aí minha mãe ficou louca. Foi, assim, uma experiência muito legal que eu tive com Deus. No período da gravidez, minha gravidez do Bruno foi, assim, dos sonhos, Eliel. Gente, sabe aquela gravidez que você não tem problema de nada? Eu fiquei linda, o meu cabelo ficou lindo, a minha pele ficou linda, a minha barriga, tudo eu peço ao Senhor, sabe, Eliel? Sim. As pessoas falam, Priscila, mas isso é uma bobeira, mas eu tenho um Deus que supre tudo. Ele vai falar pra mim, Priscila, isso é uma bobeira, eu não tô afim de fazer pra tu, não. Mas eu orava assim, eu quero que a minha barriga fique barriga de grávida. O povo não olha pra mim e fala, tu tá gorda, ou tu tá grávida. E eu fiquei com um barrigão, mas na gravidez do Bruno eu emagreci 10 quilos. Quem me olhava de costas não sabia que eu tava grávida. Mas a minha barrigona ficou enorme. Mas foi tudo perfeito. Eu fiz o quarto do Bruno do jeito que eu quis. O médico foi o que eu quis. Tudo assim, muito, sabe? E engraçado que eu gerei o Bruno na oração, no monte. Uma vez a gente estava em oração, nós tínhamos sempre o nosso grupinho de oração. Na época era a Adriana, o Robson, o missionário Rodrigo. Então a gente estava sempre monte, essas coisas assim. E aí uma vez eu estava na casa da Adriana, e a gente num momento de oração, e aí ela veio e me abraçou, e aí quando ela me abraçou e começou a orar, o Bruno começou a se mexer na minha barriga. Caramba! Mas ele mexia muito, Adriana. Nem Priscila, ela tá rodando no poder nessa barriga. E aí ele foi de 41 semanas. O médico falou, Priscila, eu vou esperar até o último dia mesmo para ele nascer. Aí marcou pro dia 30 de abril. No dia 29 de abril eu estava no monte. E eu tinha que ficar de resguardo, né? Me resguardando, para não ficar cansada. Eu vou me resguardar lá no monte, eu não subo do pé. Vou de carro até lá. Lá eu sento.
E engraçado, como eu fiquei grandona, eu levei um colchonetezinho assim, né? Aí sentei lá, assim, aí o Robson falou, Priscila, tu tá igual um Buda, sentada com essa barriga. Mas cheguei em casa, era quase 1h da manhã. E onde é do monte, Fê? Subi a rua do posto de gasolina, onde tem aquela mansão lá. Ah, sim. Ele Ali não era tinha. tudo... E era lindo, porque a gente conseguia... As pessoas lá no Vê a Cantarela, praia, né? Ali tudo. a gente via de Jacareí e de Garatucaia. Ai, devia E ser as lindo pessoas mesmo. na Garatucaia ouviam a gente orando por elas, você acredita? Sim. Ai, que legal. Era maravilhoso orar ali. Eu tive muitas experiências com Deus ali, mas era um desertão. É. Era um desertão. E aí, cheguei em casa 1h da manhã. Um casal de amigos nossos que era vizinho foi levar flores pra mim de noite. Chegou lá, cadê a Priscila? Aí a Alessandra, Priscila foi pra onde? Meu Deus! Aí me internei no outro dia, 8h da manhã. Cheguei lá, no hospital particular, né, aqui em Angra. E aí, quem fez o meu parto foi o Marcos Ritt. Eu sou louca de paixão pelo Marcos Ritt. E porque ele é igual a mim, assim, sabe, Eliel? Ele é muito doido. Doidão, doidão, doidão. Mas, assim, um médico... E aí eu cheguei lá, entrei como uma... Madama. Madame, assim, sabe, Eliel? Todo mundo Pode, o seu quarto vai ser esse. Ó, essa vai ser a enfermeira que vai cuidar de você. Essa vai ser a enfermeira que vai cuidar do seu filho. O anestesista, tudo assim, sabe? Maravilhoso. Aí fui pro centro cirúrgico. Nesse dia ele operou 3 mulheres. Aí eu fui a última. Não, eu fui a do meio, porque uma ele operou primeiro porque ela estava com problema de pressão alta, para adiantar. E a última, como ia fazer laqueadura, ia demorar muito, então eu fui a segunda. E aí minha família toda lá no corredor, aí ele saiu de um parto e já foi pro meu, né? Deixou fechando a primeira e veio pro meu. Aí entrou ele pro centro cirúrgico, quem é essa família que tá lá fora com a cara reganhada? Eu falei, é minha família, você respeita, tá? Por favor. Ele, eu quero um balde pra eu chutar, tô morrendo de sede. Mas virou uma bagunça o nosso parto. Sim. E nesse dia, o Bruno nasceu, Léo, com 42 centímetros, 4,850 kg. Ele nasceu um bezerro, uma criança de 3 meses. E as pessoas falavam, meu Deus! Ele falava para mim assim, esquece o valor que eu te dei, vou cobrar por quilo. Ele nasceu muito grande. E por ele ter nascido muito grande, o meu útero não estava querendo contrair novamente. Sim. Então ele teve que ficar ali um tempo ainda fazendo massa. O médico que estava acompanhando ele queria tirar meu útero. Sim. Falou, porque corria risco de ter hemorragia. E aí ele foi, não, tá com pressa, não tô com pressa. E ficou ali, fez massagem no meu útero. E aí, por conta dele, eu não perdi o meu útero, pela capacidade dele. E aí ele fechou, correu tudo bem, voltei pro meu quarto. E aí, Leandro, vou te falar uma experiência, tem tempo aí? Tem tempo. É uma experiência linda que eu tive com Deus, assim, forte, muito forte, mas foi linda. Antes de eu engravidar do Bruno, não sei nem se eu era casada. Houve uma situação aqui em Jacareí, de uma mãe na van, deu mamar pro neném, e na mamadeira, quando ela deu mamar pro neném na van, o neném gofou e o gofo voltou. E a criança morreu sufocada. Mas isso, eu não era, acho que nem casada que isso tinha acontecido. Enfim, sumiu da minha mente isso, não lembro nem quem era a pessoa. Passei o meu tempo de gravidez, não me lembrei de nada disso, nada. Mas no dia que eu ganhei o Bruno, isso não saía da minha cabeça. Como eu ganhei o Bruno à tarde, e eu podia receber muitas visitas, eles não trouxeram o Bruno para o meu quarto durante o dia, eles deixaram o Bruno lá no berçário direitinho. Só trouxeram o Bruno para mim à noite. E eu não tive, como eu não entrei em trabalho de parto, eu tive o Bruno com 41 semanas e eu não entrei em trabalho de parto. Então eu não tive leite no primeiro dia. Sim. Então eles deram o leitinho lá para o Bruno. E quando trouxeram o Bruno para mim, aquilo não saía da minha cabeça. O Senhor me trouxe à memória aquilo o tempo todo. E eu deitada na cama, nas 12 horas ainda que não podia se levantar, o Bruno na banheirinha do lado, né? E a minha mãe do outro lado. E aquilo não saía da minha cabeça. Não saía da minha cabeça. Aí trouxeram o Bruno, deram o leitinho para ele, botaram tudo certinho, sabe, Léo? Ele viradinho, botaram 2 toalhas do lado dele assim, para ele não virar, tudo direitinho.
Mas eu acho que por causa do peso dele, ele ser muito grandão, qualquer movimento que ele fazia, ele virava. E num movimento como esse, ele virou, ele gofou e o gofo voltou. Se o Senhor não me traz esse entendimento, porque quando eu trouxe ele para o quarto, eu não dormi, eu fiquei a madrugada toda olhando ele. Quando eu acordasse de manhã, meu filho ia estar morto. E aí, quando eu vi ele se sufocando, e eu nem lembrei que eu estava operada. Eu levantei, mãe, peguei ele, uma criança de 5 quilos, levantei. Minha mãe chamou as enfermeiras, na hora elas vieram correndo, tiveram que levar ele, tirar ele dali para fazer, mas ele ia morrer sufocado ali. Caramba, ainda bem que tu viu, hein? Foi o Senhor, assim, que ficou na minha mente. Olha para o seu filho. E justamente o que aconteceu com essa criança tinha acontecido com meu filho. E era assim, ele era o bebê príncipe do hospital. Todo mundo ia para o hospital, para o meu quarto, batia. Eu nunca tinha visto. Sim. Eu posso ver o bebê gigante? Pode entrar. Meu Deus, que criança linda. Ele foi muito... Sim. Até hoje ele é lindo. Ah, meu Deus. Aí, Bruno. E graças a Deus, assim, foi uma criança até os 4 anos, uma criança, assim, que não parecia nem que tinha criança em casa. Sim. Aí, com 4 anos que a gente começou a observar, né, a agitação dele muito grande. Sim. E aí que a gente começou a observar a escola que começou a ver, e aí trouxe pra gente a questão do TDAH. Sim. Mas até então ele era uma criança que eu podia fazer o que eu quisesse em casa. Agora a gravidez da Sara, misericórdia. Foi luta de começo a fim. Meu Deus, Eliel, eu costumo dizer, vocês não gravem isso que eu tô falando não, tá? Mas que Deus me enganou. Porque fez a primeira gestação maravilhosa. Da Sara, passei mal a gravidez inteira. Eu sentia muita fraqueza, mas não dava nada nos exames. Sim. Não tinha nada, eu não tinha força para nada. Mas o Senhor também me sustentou, porque para ela nascer estava marcado dia 13 de novembro. Mas o Senhor falava para mim, ela vai nascer antes. E eu não conseguia achar médico, porque o Marcos Ritt passou de amor por ódio, porque ele não estava mais atendendo parto. Caraca! Falei, eu vou te matar, Marcos. E eu não tinha médico. E eu não estava conseguindo achar um médico bom. Então, eu fiquei assim até com quase 4 meses e pouco, indo em um em outro, sem ter o meu... E aí, quando eu conseguia achar minha médica, o Senhor falava para mim, ela vai nascer antes do tempo. E aí ficamos o período todo de gestação, e estava marcado para ela ser dia 13 de novembro. E aí eu falei... Como isso já estava ardendo no meu coração, eu perguntei a ela se eu não podia fazer o parto no dia 30 de outubro, porque dia de outubro é dia do aniversário da minha avó. E aí eu queria fazer essa homenagem para minha avó, dela nascer no mesmo dia. Aí a médica falou para mim assim, não tem problema, a gente faz uma ultrassom no dia 29 de outubro, e aí a gente vê se ela tiver com o pulmão tudo direitinho, a gente já marca para o dia 30. Tudo bem. Eliel, eu fiz o meu chá de bebê no sábado. Em outubro. Sim. Na madrugada de domingo para segunda, de 12 para 13 de outubro, a minha bolsa estourou. Caraca. Ai, foi engraçado. Minha mãe estava indo para Água de Lindóia. Eu estava dormindo. No congresso. Nessa época, eu morava junto com a minha mãe, que eu estava fazendo a minha casa. E minha mãe estava fazendo as malas. Isso era 4 e pouca da manhã. Fazendo as malas para ir para o congresso de Água de Lindóia, que passava o ano inteiro pagando. E eu sonhei que a minha bolsa tinha estourado. E aí eu acordei com vontade de ir no banheiro, mas eu não tinha estourado. E eu não tinha passado por esse processo com o Bruno, né? Aí fui no banheiro, fazia xixi, e o xixi não parava de descer. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí parou. Falei, eu vou tomar banho, porque eu fiz muito xixi. Aí fui tomar banho e voltou a cair de novo. Caraca. Aí eu falei, mãe, tá acontecendo um negócio estranho aqui comigo. Aí minha mãe, eu não tô acreditando que você tá fazendo isso comigo, Priscila. Eu tô arrumando as minhas malas para ir para Águas de Lindóia. Eu falei, mãe, eu acho que a minha bolsa estou... Eliel, deixa eu te contar aqui. Não, a Sara não teve uma roupa limpa para ir para o hospital. Sim. Eu ia lavar ainda. Eu tinha acabado de fazer o chá de bebê. Aí tomei banho, me arrumei, fui pro armário assim, joguei tudo que estava dentro do armário assim, na cama. Porque tinha mamadeira junto com coeiro, junto com macacão, junto com sapato, tudo misturado assim. Sim.
E aquela confusão, vendo roupa, e aí vinha uma roupa, perdia outra roupa, uma confusão. Aí eu fui, minha mãe, Priscila, não estou acreditando. Eu falei, não, mãe, fica tranquila, vai embora para Lagoa de Lindóia, porque não vai ser a senhora que vai fazer meu parto. Pode ir. Aí minha mãe arrumou a mala, meu pai levou meu irmão para minhas tias, para o meu irmão ficar com o Bruno. E aí eu fui para o hospital. Eliel, tu não tem noção do que eu passei naquele hospital. Aí fomos para o hospital, 4h pouca da manhã. Eu fui para o hospital chorando. Eu falei, meu Deus, eu não consegui me despedir do meu filho. Meu filho desceu para casa do meu irmão e se eu morrer, não falei com meu filho. Enfim. Aí cheguei no hospital 5 horas da manhã, 5 e pouquinho. Particular. Não tinha um médico obstetra para me receber lá no hospital. A minha médica, ninguém conseguia falar com ela. O celular que eu tinha e que a clínica tinha, ninguém conseguia. Enfim, eu fiquei de 5 horas da manhã até 8 horas da manhã, só perdendo líquido. Quem vinha me examinar, porque eu fui para Santa Casa aqui em Angra, então é junto, né, particular e público era junto. Então, quem vinha me examinar era um médico do público. Aí eu falava, seu Benício, o nome dele era seu Benício. Eu falava, não podia ter nome melhor. Eu falava, seu Benício, pelo amor de Deus, eu autorizo o senhor a fazer o meu parto. Faz o meu parto, porque eu tive contração dela, eu já tive contração. Sim. Misericórdia. Tudo que não sentindo do Bruno, Tudo né? que eu não sentindo do Bruno. Aí eu de muita dor, mas engraçado que vinha aquela dor e eu segurava, porque eu falava, eu quero ter cesárea, eu não quero ter parto normal. Mas o médico vinha me examinar e falava, você não tem passagem para ter parto normal. Eu falava assim, Benito, então faz a minha cesárea. Ele, não posso, se o seu parto é um parto de risco. Então, no particular, tem que passar um documento para o público e a direção, vinha me dar uma ordem para eu vir, porque eu não posso. Enfim, 8h30 da manhã, quase 9 horas, foi a hora que chegou a minha médica lá, linda de bonita, com o cabelo lavado, que tinha acabado de sair da academia. O meu pai... Aí ela chegou. Chegou lá, olhou, tal, aí falou, olha, nós já vamos te encaminhar, tá, mas eu queria saber se você tá com dinheiro aí. Aí eu falei, então, isso há 9 anos atrás, né? Ela cobrou 2.500 na época. Falei, doutora, assim, eu tenho dinheiro, mas eu não durmo com ele na minha casa. E ela estava prevista para nascer no dia 30 de outubro. Era 13 de outubro. Falei, eu tenho que esperar meu pai pegar. Então, mas infelizmente, eu vou ter que esperar, porque nem por causa de você, porque por mim não, porque eu sou pelo plano de saúde, mas os outros especialistas, enfim. Falei, tá bom, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, tem que esperar, né? E aí meu pai, aí eu falei, pai, vai para a porta do banco, fica lá, porque vai ter que esperar. Meu pai, eu vou matar essa vaca. Você acredita, meu pai. E a contração vinha e eu falava, não, mas tá tudo bem. Se alguma coisa acontecer com você ou com a minha neta, eu vou matar ela. Aí eu falei, não, pai, vai lá pro banco. O gerente do banco era nosso amigo. Nem tinha aberto, né? Ainda tava fechado. Porque 9 horas da manhã o banco sobe 10 horas. Falei, e o valor não saía no caixa eletrônico, né? Falei, vai pro banco, fica na fila, porque quando o banco abrir, o senhor já vai no gerente. Ele é nosso amigo, explica a situação para ele para ver se ele adianta o quanto antes. Mas aí nem precisou, ela me examinou, ela viu que eu já tinha perdido muito líquido, já estava na hora de... Aí fomos. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, quando eu cheguei lá, o anestesista devia ter a tua idade. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, agora que vai ficar um negócio bom, esse garoto novo vai ferrar com a minha coluna aqui, vai me deixar aleijada. Sim. E ele com um olhão azul. E eu falava, Jesus, é esse olho que eu quero para minha filha. E aí, mas assim, foi maravilhoso. Ele foi muito atencioso, correu tudo bem. Mas na hora quando ela começou a fazer os cortes, quando chegou, assim, primeiro é a primeira pele, né? Aí ela fez os cortes. Quando chegou no último corte, que ela olhou assim, ela falou, o que é isso aqui? Aí passou o dedo, abriu. Ela falou, olha, mais meia contração, a sua bolsa, o seu útero ia abrir.
Caraca. Você podia morrer ou ela, ou você, ou até as duas, por causa da Nossa. hemorragia. Você não pode ter mais filho, porque a Sara nasceu de 8 meses Sim. com 4,1 kg. Pô, tu só tinha filhão, né? Não, o Bruno nasceu com 51 centímetros. Meu Deus. E a Sara nasceu, acho que 47 centímetros. Um negócio assim, 50 também, por aí. 4,1 kg, uma criança de 8 meses. O anestesista falou assim, tu errou na conta. Essa criança tem 8 meses, não. Eu falei, 8 meses. E aí ela falou, você teve 2 filhos muito grandes, o seu útero ficou muito fino. Se você tiver outro filho, agora corre risco do seu útero não aguentar. Sim. Você não pode ter filho mais. Eu falei, tá bom, cara, mais filho mesmo. Mas aí ela foi, fez a cirurgia, tudo certinho. Mas eu ainda fiquei internada com a Sara ainda 5 dias. Demorou, né? Demorou. Nesse período, eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido, assim, nitidamente, falando comigo, sabe? Porque correu tudo bem, né? Ela precisou ficar lá no hospital, lá no neonatal, por ser prematura, mas ela estava bem. Mas depois de 2 dias, ela começou a ter icterícia. Só que a icterícia dela estava muito alta. Ela ficava verde igual a folha. Ela ficou toda verde igual uma folha. Sim. Toda. Ela estava no nível mais alto que tinha de icterícia. Então, ela precisava ficar ali tomando a luz, né, para abaixar o nível. Só que não abaixava. Não abaixava. Ela era furada todos os dias para medir. E aí, a primeira vez que eu precisei dar mamar para ela, eu tive que sair do quarto e ir lá até onde ela estava. E aí, quando eu cheguei lá, que eu vi minha menina assim, ela não era tão pequenininha, né, porque ela nasceu grandinha. Mas que eu dei mamar para ela assim, e ela não queria acordar, porque eu acho que eu estava prematura, eu acho que ainda pensou que estava na barriga. A pediatra que teve que vir, sacudir ela, mexer para ela acordar e mamar, porque ela não queria mamar. Então ela começou a perder peso, ela perdeu muito peso. E aí consegui dar o mamar para ela ali e deixei ela ali. Eliel, quando eu deixei ela ali, que eu virei as costas, a minha ficha caiu. De uma coisa que não estava nem acontecendo, mas, assim, a minha sensação é que eu tinha fechado o caixão e enterrado ela ali. Eliel, que coisa horrível. Eu senti uma dor por dentro de mim, que eu saí dali até o meu quarto, eu não conseguia parar de chorar. Eu chorava. E era um choro que eu não conseguia conter, sabe? Porque eu queria, né, ninguém ficar me vendo chorar, né? E o que tinha demais, assim, não era nem tão, né? Mas eu chorava muito, uma dor, parece que estava arrancando dentro de mim o meu órgão, sabe, Léo? E eu entrei no quarto assim, eu comecei a chorar, e eu via que o Alessandro sentado assim na janela, e ele olhava para mim assim, e olhava para fora, para ele se manter firme, para ele não chorar também, mas eu sabia que ele queria chorar. E ali eu chorando. Aí Deus me trouxe a memória quando o nome da Sara, quem me deu foi Deus. Nós estávamos aqui na igreja, num culto de ensino, terça-feira ainda, que quem estava dando ensino era até aquela amiga do Marcos, Tânia, lá de Angra. E ela estava dando um ensino que não tinha nada a ver com Sara. No meio do ensino, ela começou a falar de Sara, e aí falou assim, sabe qual é o significado de Sara? Sara foi Deus que te deu, presente de Deus. Aquilo, eu falei, vai ser menina, não sabia nem qual era o sexo. Falei, vai ser menina. Passou, aí foi menina mesmo, e eu escrevi na Bíblia, nesse dia. Quando eu estava no quarto, o Senhor falou comigo assim, por que eu dei o nome da Sara para sua filha? Aí eu lembrei, foi Deus que te deu, presente de Deus. Aí ele cantou no meu ouvido um louvor que fala, se a cruz pesada for. Gente, sabe quando é instantâneo? Eu não vou dizer para você que eu parei de chorar na mesma hora. Sim. Eu continuei chorando, mas eu não estava chorando com a minha alma, não estava chorando com aquela dor, sabe? Eu chorava porque eu estava triste, mas ele é uma coisa assim que só quem passa pode explicar. É tipo assim, um balde de água que quando joga assim te molha todo. Sim. Não molha de pinguim. Foi essa sensação que eu tive, o alívio na mesma hora. Acabou aquela dor. Eu tive a convicção, ele me mostrou que ela foi um presente dele para mim, foi ele que me deu, e ele tirou toda a dor naquela hora.
Eu ainda continuei chorando um tempinho, mas parei e acabou. Fiquei em paz, fiquei 5 dias com a minha filha ali internada. Saí do hospital com ela verde ainda. E a pediatra falou assim, olha, eu vou liberar ela, porque senão eu ia ter que deixar... Eu não posso mais deixar... Eu fiquei internada com ela, né? E ela falou, o máximo que você pode ficar internada são só 5 dias. Então, eu ia ter que te dar alta e deixar ela aqui. Mas você leva ela e, no máximo, em 2 dias, você traz ela de volta para fazer o exame de novo. A criança nasceu em outubro. Não tinha sol de jeito nenhum. Ela tinha que tomar sol. Aí, fiquei 2 dias com ela em casa, tomando sol. Mas não tinha sol. Quando eu voltei para levar ela para o hospital para fazer o exame, aí a gente fica numa sala do lado de fora e entrega a criança na portinha, assim, para a médica levar ela para dentro. Você não vai, você não... Eu estava entregando a minha filha, eu tive a sensação de novo de que eu estava entregando a minha filha para uma cirurgia assim, entre vida e morte. Essa cirurgia, olha, corre um grande risco de morrer. Essa era a sensação. A gente ficou sentada ali e aquela situação... Aí ela voltou com a Sara e falou assim, olha, não abaixou e ela emagreceu mais ainda. Ela não pode emagrecer mais. É a última chance que eu te dou, Eliel. Quando ela falou assim, é a última chance que eu te dou, foi assim. Falei, ferrou. Aí eu vim para casa e falei, aí tinha o tal do chá de picão. Eu não queria dar, porque eu estava com medo. Falei, agora eu vou dar tudo. Aí comecei a dar o chá de picão para ela. Toda vez que ela fazia cocô, o verde descia. Sim. Ela não foi o verde, não foi apagando aos poucos. Ele foi descendo. Sério, aqui mais branco, aqui verde. E eu me lembro que eu sempre orei pedindo a Deus para meus filhos terem olhos azuis. Falava assim, se o senhor quiser me dar, tudo bem. Se o senhor não quiser, não tem problema também. E eu lembro que quando eu dava mamar para a Sara, que a Sara abriu o olho assim, o branco dela era muito verde. Eu não conseguia olhar no olho dela. E eu falava, Senhor, eu pedi tanto um olho azul da minha filha, eu não consigo olhar nem no olho dela. Mas aí com o chá de picão começou a descer. Aí nós levamos novamente na pediatra. E aí a pediatra falou, não, já baixou o nível, bem, já dá para o pediatra dela cuidar, ela já engordou um pouquinho, já está fora de perigo, porque ela podia até morrer. Caramba! E Pri, agora questão bariátrica, como é que foi isso tudo? Então, Eliel, eu conheci a bariátrica assim, levando a minha mãe. Minha mãe que começou no processo de bariátrica, de tentar fazer a cirurgia. E aí minha mãe rodou em, acho que foram, não sei se foram 3 ou 4 cirurgiões diferentes. E nenhum deles ela conseguia. Um acontecia uma coisa, o outro estava tudo certo, já estava até marcada a cirurgia. Quando foi na semana da cirurgia, o hospital mudou de dono, né, de rede, e a rede que estava não aceitava o plano de saúde dela. Caraca. E, enfim, aí ela não conseguiu operar e a gente entendeu que foi plano de Deus, que Deus não queria que ela operasse. E aí minha mãe falava para mim assim, Priscila, engorda mais um pouquinho, que aí você faz a bariátrica. Falou, que isso? Mas porque ele é assim, não vou dizer para você que eu era tranquilinha com peso. Claro que eu queria emagrecer, mas não era uma coisa que me deixava para baixo, sim, que me deixava assim, arrasada, a pior das mulheres. Não, eu não tinha isso. E nem de tomar uma decisão tipo bariátrica. Porque... nem passava, acredita que nunca nem passou pela minha cabeça isso? Sim. Nem quando eu estava no processo com a minha mãe, isso nem passava pela minha cabeça. E eu fui uma adolescente muito ativa. Eu jogava bola aqui em Jacareí, eu era goleira do time de Jacareí. E o nosso time era o melhor time. De Angra, Mangaratiba, ninguém ganhava da gente. E eu treinava na praia, eu fazia exercício físico, então eu tinha um corpo saradão. Mas depois que eu engravidei do Bruno, emagreci 10 quilos, eu vim no parto do Bruno parecendo que eu tinha feito lipo. Sim. Porque eu vim muito, muito, muito magra. Eu vim muito magra. Passou isso, aí eu comecei a engordar. Mas eu ficava naquela entre engordar, emagrecer um pouquinho, engordar, mas nada que fosse uma gordura assim, muito excessiva. E passou, eu continuando gordinha, e a minha gordura era engraçada, Eliel, porque eu era uma gordinha de grávida. A minha barriga parecia sempre que era grávida.
E aí, quando eu engravidei um pouco antes de eu engravidar da Sara, eu comecei a engordar bastante. Aí eu fiz academia, fiz várias vezes academia, eu não suporto. Tabata, não me escute. Por favor, eu te amo, Tabata. Eu sei que eu preciso, tá? Mas eu não suporto musculação. Eu não libero o hormônio da alegria lá eu não libero. Libera o hormônio da Do depressão. ódio. Eu saio ele é de verdade, eu saio de lá com ódio nos olhos. Sério. Era como se eu estivesse indo pra minha forca. Sabe um sacrifício muito grande quando eu tinha que ir pra academia? Já era diferente quando eu tinha que fazer funcional. Eu amava fazer funcional. Mas aí eu engordei muito e tal, e aí fui parando de fazer funcional. E aí, um pouco antes de eu engravidar da Sara, eu comecei a engordar bastante. Uma vez, foi muito engraçado, uma irmã aqui na igreja, isso foi bem antes da Sara, uma irmã aqui da igreja, porque como eu ficava bem barriguda, né, minha gordura era na barriga, aí uma irmã aqui na igreja me encontrou saindo, irmã, tu tá grávida? Falei, tô. Se for menina, vai ser fezes, se for menino, vai ser cocô. Eu levava muito de boa, Eliel, de verdade. Sim. Não falei pra... Aí ela, me desculpa. Eu falei, minha filha, se preocupa não. Eu falava assim, no dia que eu me preocupar com isso, no dia que isso me chatear, eu vou correr atrás pra mudar. Enquanto isso, meu marido me ama. Alessandro nunca se importou na questão de ser gordinho. Você fala, meu amor, eu continuo te amando, te desejando. Não tem problema em relação a isso. Isso não me afetava. Aí quando eu comecei a engordar, engravidei da Sara, aí eu comecei a engordar bem, ficar bem gorda, bem gorda. Eu já comecei... Eu cheguei a pesar 110 quilos. Na Sara, tu engordou? Na gravidez da Sara. Não engordei muito. Eu engordei mais depois que ela nasceu. Ah, tá, entendi. Na gravidez da Sara foi o normal. 1 quilo por mês, assim... Mas depois eu engordei muito, muito. Fiquei muito gorda. E aí eu comecei a não me sentir bem. Eu nunca tive problema de me olhar no espelho, nunca tive problemas. Assim, eu nunca fui uma pessoa, eu tive que perguntar para a Alessandra, que eu sou péssimo com data, Léo, mas eu operei em 2016. Então, até hoje, eu não consigo entrar numa loja e falar assim, esse é o meu estilo. Sabe? Sim. Porque o meu estilo era o quê? O estilo de gorda. Era a roupa que cabia. Então, se essa blusa coubesse, era essa roupa que eu ia usar. Eu não fui criada dessa forma. E depois que eu comecei a emagrecer, eu não sabia nem que roupa eu ia usar. Nem sabia. E aí, quando eu comecei a me olhar no espelho, eu comecei a não gostar do que eu estava vendo, aí aquilo começou a me incomodar. Aí eu conversei com o Alessandro, e uma amiga minha, muito amiga minha, Monique, ela fez antes de mim. E ela foi assim, poxa, a chave para eu conseguir fazer a cirurgia, sabe? Porque ela que me ajudou com os médicos, ela que me levou, foi assim, fundamental nesse novo processo que eu estava vivendo na bariátrica. Mas quando eu falei com o Alessandro não quis. Não vai operar, é muito perigoso, é muito sério. Falei, amor, presta atenção no que eu vou te falar. Eu nunca tive problema com isso. Agora eu não estou me amando. Eu não vou conseguir te amar, eu não vou conseguir amar os outros, eu não vou conseguir se eu não estou me amando. Eu não estou satisfeita com o que eu estou vendo em mim. Aí ele ficou meio assim e tal. Aí foi conversar com a Monique, perguntar para a Monique como é que foi o processo com ela e tal. Aí a Monique deu todo apoio. Aí ele falou, então tá bom. Então nós vamos orar, vamos fazer esse processo em oração. Se tudo for correndo muito bem, o Senhor for abençoando, tudo bem, você faz a cirurgia. E graças a Deus, sabe? O meu médico foi em Botafogo. E Deus foi abrindo assim, sabe, Eliel? Eu consegui fazer a cirurgia, consegui ser aprovada, porque você precisa ter um IMC, né? Mínimo, para você... Não é assim, estou me sentindo gorda, vou lá operar. Não é desse jeito. Você tem que ter um IMC, o mínimo do seu IMC tem que ser 35. E eu estava com 34, eu falei, eu tenho que engordar um pouquinho. Mas, enfim, eu consegui passar. Fiz vários exames. É um processo assim, bem chato, bem demorado, bem delicado. Não é você falar, quero ir lá e o médico vai marcar. Não é assim, não. É bem enjoado.
Pode continuar? Pode. Então tá bom. Aí eu fui, aí foi muito engraçado que na primeira consulta, quem me levou foi a Monique, né? Sim. Lá em Botafogo. Aí quando eu cheguei lá, sentei lá no consultório do médico, aí ele falando, tal, daqui a pouco eu já conhecia a vida do médico, já sabia que ele tinha casa aqui no Frade, lancha, que ele conhecia a Conceição de Jacareí e tal. E a minha amiga Monique assim, né? Quando saiu, ela falou, Priscila, pelo amor de Deus, tu é muito entrona. Porque no meu médico eu cheguei, sentei e falei, só você já sabia o que o médico morava? Falou da igreja que você era. Falei, eu sou assim. Viramos amigos. Sim. Aí fizemos o processo, 3 folhas de exame, né? Demora por causa disso, porque você precisa fazer os exames, esperar o exame sair, para ir no outro médico. Então, eu demorei um tempinho. Depois que todos os exames ficaram prontos, aí você tem que ir no cardiologista para ele te dar o... Esqueci o nome. Alvará? Não é alvará, não, mas é como se fosse um alvará. O risco cirúrgico. Sim. Para ele te dar o risco cirúrgico. E só com o risco cirúrgico que você pode voltar para marcar a cirurgia. E para você conseguir esse risco cirúrgico, você tem que estar com todos esses exames na mão para mostrar para o cardiologista. Então, eu tive que fazer exame para saber como que estavam minhas veias, para saber se eu não tinha nenhuma veia entupida, endoscopia, exame, todos os tipos de exame de sangue. Tive que fazer, passar pelo psicólogo, passar pelo endo, fazer as aulas com ele lá em Botafogo. Foi um processo um pouco demorado, de alguns meses, sabe? Sim. Mas depois que eu estava com todos os exames na mão, aí ele marcou o dia da cirurgia. E aí foi legal também, uma experiência que eu tive com Deus também, Léo. Na semana da cirurgia, nós viemos para a consagração aqui. Aí estava eu, minha mãe. Nesse dia, sua tia Lu também estava na consagração, e o que nos marcou muito foi que, aí no finalzinho da consagração, minha mãe pediu oração pela minha vida, porque eu ia passar por uma cirurgia bem invasiva, né? E aí pediu oração, aí oramos ali, aí a Lu falou assim, Luciana, né? Porque nem todo mundo conhece a Luciana Félix. Ela falou para minha mãe assim, irmã Neide, vai ser a senhora que vai acompanhar ela? Minha mãe Então, você fica em oração o tempo todo. Porque quando a pessoa está indo para o centro cirúrgico, ela fica vulnerável até mesmo espiritualmente. Então, a senhora que vai estar lá, a senhora fica guerreando pela vida dela. Eliel foi Deus na vida dela. Eu fui para o centro cirúrgico, foi maravilhoso. A única coisa que eu fiquei meio assim, porque eu era enorme. Sim. E a maca do centro cirúrgico era desse tamanho. Eu falei, gente... Gente, isso tá desproporcional. Como que um obeso... Eu não estava na obesidade mórbida. Como é que um obeso mórbido deita nessa... Eu falei, eu vou cair, isso vai quebrar no meio, meu Deus. Mas deitei lá. Quando eu voltei a mim, eu já estava entrando no quarto. Só que eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tenho... assim, a anestesia, eu tenho uma alergia, eu acho, não sei. Eu vomito muito. No parto da Sara eu vomitei muito, quando eu voltei também. E nesse eu também vomitei muito. E era uma coisa assim que eu vomitava, eu não tinha o que vomitar. E Eliel era uma coisa, era como se tivesse alguém puxando de mim, sabe? Eu vomitando, eu fiquei, minha mãe falou que eu fiquei tão vermelha, tão vermelha, tão vermelha, e eu estava com medo, porque eu estava cheia de ponto por dentro. Sim. E aquela ânsia de vômito, e era como se eu estivesse vomitando mesmo, mas não saía nada. E aí foi onde a gente lembrou. Aí minha mãe começou... Quando eu estava no centro cirúrgico, minha mãe estava lá intercedendo, mas ali minha mãe lembrou do que a Luciana falou e começou a repreender o espírito da morte, começou a repreender todo aquele mal, acabou, parou. E aí eu não tive mais nada. Caraca. Nada. Ele sabe o que é nada? Vim embora para casa no outro dia, andava, fazia as atividades, né, que eu tinha que caminhar para não ter trombose. Não senti tonteira, não senti nada. E eu falo assim, graças a Deus que a gente faz tudo direcionado por Deus. O Deus nos deu o direcionamento para aquele momento e, através disso, ele me deu um livramento. Eu acredito que eu poderia ter até morrido. Aí, vim para casa e fiquei no processo do pós-bariátrica, né? É um processo, assim... bem difícil, Léo. Bem difícil.
que eu te digo que se eu não tivesse Deus na minha vida, eu entrava em depressão. Por isso que eles orientam a passar por um psicólogo antes, porque a gente fica neurótico. É uma coisa assim, é muito difícil, Léo. Eu descobri nesse período, né, pós-bariátrica, não só nos primeiros 15 dias, que os primeiros 15 dias são os mais difíceis, mas não só nesses primeiros 15 dias, mas no primeiro mês, principalmente, que a gente não vive para comer, não come para viver, a gente vive para comer. Tudo na nossa vida é rodeado, baseado na comida. Vou no banco pagar uma conta. Porque hoje em dia não existe mais isso, né? As coisas antigas. Paga tudo na internet. Mais um exemplo. Tu come um lanche. Vou bater papo com um colega na esquina. Compra sorvete. Tudo na sua vida envolve comida. E é meio que inconsciente. A gente já... vou em Angra. Já, tipo assim, tem que parar pra comer alguma coisa, porque... E o gordo, ele não é o gordo no estômago, ele é gordo na cabeça. A importância do psicólogo é por isso também, né? Porque ela vai tratar a sua cabeça. Porque não adianta você cortar o estômago e a sua cabeça continuar a cabeça de gordo. Eu ainda tenho um pouco de cabeça de gordo. Mas não adianta, porque a fome não é o estômago, a fome é na cabeça. Mas os primeiros 15 dias, porque no meu caso, cada cirurgião ele age de uma forma diferenciada. Cada tipo, porque são 5 tipos de cirurgias bariátricas. 2 não se usam mais hoje em dia, por causa da eficácia das outras 3. E dessas 3 que se usam mais, os que mais se usa hoje é a bypass e a sleeve. Aqui eu fiz a bypass. Então, assim, o que o médico me orientou, o meu procedimento eu preciso ficar 15 dias me alimentando, que não é de alimento, é um líquido, né? De 15 em 15 minutos. Caraca. De 15 em 15 minutos. Então, assim, o seu café da manhã, o meu café da manhã, água de coco e Gatorade, né? Mas eu não pegava assim e falava, vou aproveitar para beber. Eu botava numa seringa para eu ficar mais... Eu tinha muito medo de fazer errado. Sim. E depois dar problema, né? Então eu botava numa seringa para fazer exatamente os 15 milímetros. Então eu enchia a seringa de 15 milímetros. E não era assim, chegou a hora do bebê. Então virar. Não, eu tinha que ficar 15 minutos bebendo os 15 ml. Então eu bebia, parava um pouquinho, bebia de novo, parava um pouquinho, bebia de novo. Aí fiquei os 15 minutos. Aí vamos dizer assim, era 1 hora eu tinha que ficar tomando meu café da manhã. Então, de 15 em 15 minutos eu tinha que ficar nesse processo entre bebe e não bebe. Sim. 1 hora. Então, 15 minutos sem beber. Daqui a pouco, 15 minutos bebendo. 15 minutos sem beber. 15 minutos bebendo. Assim. O almoço. O almoço era o alimento que ele passava, né? Que eram os legumes. Mas era batido no liquidificador, peneirado e coado. Porque tinha que virar água. Sim. Tinha que virar água. Tinha carne, né? Porque eu tinha que ter os nutrientes. E todo o medicamento, né? As vitaminas, enfim. E aí eu tinha que ficar ali 1 hora almoçando. E nesse mesmo processo. 15 minutos bebendo, 15 minutos sem beber. 15 minutos bebendo. Isso é... Ai, gente, é agoniante. Só de pensar. Meu Deus. Você ficar 1 hora comendo, parado. Meu Deus. Eu contei. Eu não lembro agora, mas eu lembro na época que eu falei, eu vou contar quantas vezes eu vou ficar 15 minutos bebendo. No dia. Eu falei, não sei se foi melhor ou se foi pior. Você tem que ter muita paciência para você saber que você vai ter que ficar aquele período ali, sabe? Bebendo sem beber, bebendo sem beber. Eu não senti fome. Passei assim o primeiro mês sem sentir fome nenhuma. Mas era uma coisa muito chata. Esses 15 primeiros dias, se você não tiver muito... O que eu ficava na minha cabeça? Isso vai passar. Os 15 dias vão acabar. E eu estou fazendo isso por um propósito maior. Isso aí, que lá na frente eu vou conseguir.
Mas eu me lembro uma vez, Eliel, porque assim, eu não senti falta de alimento nenhum, eu não tinha problema com essa questão. Eu podia sentar junto com você, você comer a sua comida aí mais gostosa do mundo, que aquilo não me causava nenhum problema. Mas o pão da vida. Dá vontade de chorar. Ô, Eliel, eu lembrei do Val porque eu falo que o pão do Val é o melhor que tem. Eliel, teve um dia que o Alessandro riu muito quando eu contei. Eu fazia comida, eu não podia fazer muita coisa porque o médico tinha medo de eu ficar muito fraca, podia desmaiar. Eu não tive fraqueza de nada, fiquei muito bem. E também para a quentura na barriga, né? Porque eu fiz com furinhos. E aí, mais um dia eu fazendo pão para a Sara, eu olhei... Não, nem fiz o pão para a Sara, eu passei na cozinha e tava o pão lá em cima. Eu olhei aquele pão, eu falei, meu Deus, como eu queria esse pão. Fui lá, peguei o pão, lambi o pão. Meu Deus, eu falei, comer eu não posso, porque senão eu morro. Mas lamber ela vai ter... Lambi, abstinência. Eliel, dava 5 horas da tarde, eu ficava... O pão é sagrado. Porque a parte da manhã até 5 horas da tarde não me fazia falta. Mas o lanche e a janta são a parte da minha alimentação que eu mais sinto falta. Então, dava 5 horas da tarde, eu entrava em abstinência. Então, eu falava assim, vou me trancar no meu quarto, porque isso foi uma escolha que eu fiz. Ninguém tem nada a ver com isso. As pessoas não têm culpa por isso. Então, se eu fizer uma grosseria, uma ignorância, não é legal com as pessoas, né? Com a minha família. Então, eu ia para o meu quarto e lá eu ficava em oração. Senhor, me dá forças para eu conseguir. Me dá forças para eu conseguir chegar até o final. A minha mente, eu preciso estar com a minha mente, sabe, ligada no Senhor. Eu tenho um processo, estou passando por um processo em que eu vou chegar, isso vai acabar, uma hora isso vai acabar. Mas foi muito difícil. Quando chegou na comida pastosa, Eliel, meu Deus, foi o céu. Comida pastosa é batida no liquidificador. Sem pensar coar depois, né? Eu bati no liquidificador e peneirava, né? Mas foi a comida mais gostosa do mundo. Ai, eu falei, meu Deus, não preciso mais ficar naquele período dos 15 sim, 15 não, 15 sim, 15 não. Se a pessoa... Muitas pessoas, depois que eu fiz a bariátrica, eu comecei a participar de grupos, né, no Face, pós-bariátrica. Então, assim, muitas pessoas, entram em depressão profunda, querem se matar, Sim. porque perdem a razão da vida, que é a comida. Entendeu? E agora? Não posso comer. É muito sério. E como é que foi, assim, pra você se olhar magra agora? Tipo Ele assim, é muito engraçado. Assim, eu em um mês, eu perdi 40 quilos. Caraca, meu Deus. Então, tu nem se reconheceu, né? Não. E o engraçado é que eu tenho uma foto que eu tirei, que eu não lembro nem se foi para fazer o antes. Depois. Porque eu não passava pela minha cabeça que eu ia chegar nesse corpo. Sim. Sabe quando você faz um negócio para você emagrecer, mas você não imagina que... Sei lá, imagina, mas não imagina? Eu nunca imaginei que eu fosse ficar assim, de verdade. Então, eu não fiz aquela coisa, vou fazer uma foto agora com essa roupa para eu fazer, sabe, depois de... Não fiz isso. E aí, fiz a cirurgia e em um mês eu perdi 40 quilos. Aí, depois, eu fiz uma foto com a bermuda que eu usava. Eu entrava só numa parte da bermuda minha. Sim. Meu Deus, gente. E aí, eu me olhava assim, eu falava, gente, eu sou outra mulher. É outra mulher. Em tudo. Mudou tudo na minha vida. Eu saber que eu consigo coisas que eu achei que eu não conseguiria. Entendeu? Eu saber que... Porque ele olha só. A gente vê nas redes sociais, assim, as pessoas falando sobre... eu sou muito bem resolvida, gordinha. As gordinhas são lindas. Mas no fundo, não são, não. É porque, às vezes, não conseguem, porque uma cirurgia bariátrica pagando ela é cara. Apesar que o SUS, ele tem, né? Sim. Você pode entrar pelo SUS e conseguir. Mas lá no fundo, se você falar assim, hoje eu tenho aqui a condição de te pagar para você fazer uma bariátrica e você emagrecer. Está nas suas mãos escolher. A maioria vai escolher.
Porque lá no fundinho não tá tão bem resolvido assim. Sim. Entendeu? E você se olhar e você falar, gente, eu sou uma mulher bonita. É maravilhoso. Você poder escolher a sua roupa, sabe? Você poder olhar e falar assim, gente, isso fica bem em mim. Essa roupa fica bonita em mim. É assim, só quem passa que sabe. Foi assim um divisor de águas na minha vida. Eu mudei como mulher, eu nunca fui muito feminina. Nem na minha adolescência, eu sempre gostei de me arrumar, de me vestir, mas Mas ela é goleira. eu era goleira. E olha só, eu esqueci de contar, quando eu comecei a namorar, as pessoas achavam que eu era homossexual, Sim. que eu gostava de menina. Quando o Alessandro começou a namorar comigo, o irmão dele falou pra ele, olha, você abre o olho porque a fama aí é que ela gosta de menina. Aí o Alessandro falou, sei, deixa essa fama rolar. Mas eu não tinha aquela coisa de fazer cabelo, fazer unha. Eu nunca tive isso, nunca. Nem na minha adolescência. Mas depois que eu comecei a emagrecer, que eu comecei a olhar, eu falei, gente, eu sou feminina. Eu sou mulher. Mas foi uma fase de adaptação. Eu precisei me adaptar. Aí, muito engraçado, o meu guarda-roupa era só de gordo. Sim. Eu emagreci em 1 mês. Nada cabia mais em mim, Léo. Eu não tinha nem calcinha mais. Porque não cabia em mim. E a gente, numa situação financeira difícil, falava, meu Deus, que eu vou usar? Que roupa eu vou usar? E eu orava ao Senhor, eu falava, Senhor, eu esqueci de falar com o Senhor sobre isso antes. Esqueci de me atentar. Porque, como eu falei, eu não pensei que isso fosse acontecer assim. E nem tão rápido. E Deus foi maravilhoso, porque assim, Ele providenciou todo um guarda-roupa para mim, de tudo. Calça, porque até o pé diminuiu. Sim. Porque desincha, né? Calça, sapato, blusa, casaco, até roupa íntima eu ganhei. Eu ganhei tudo. Tudo, tudo, tudo. E as pessoas olhavam para mim e falavam, você tá chique. Eu falei, sabe de nada. Ganhei tudo. O Senhor, assim, supriu em todos os lados, porque Sim. assim, eu precisava tomar vitaminas, né? E não são baratas, eram muitas vitaminas, então era caro também. Então, assim, nós tivemos condições também de comprar as vitaminas, de ter a vestimenta. Eu olhava e falava, meu Deus, eu nunca me imaginei entrar nesse vestido. Mas também, Liel, antes de eu operar, eu comecei a pesquisar, né? E eu li que muitos casamentos se acabavam quando a mulher fazia cirurgia. E eu comecei a orar ao Senhor nesse propósito, sabe, Léo? E eu sempre falei para Deus, Senhor, eu não quero que faça nada que seja só por mim, assim, sabe? Eu quero que tudo seja para a honra e a glória do Senhor. E aí as pessoas vão falar assim, mas emagrecer, fazer cirurgia para emagrecer é para a glória do Senhor? É porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E mobilidade para fazer a obra do Senhor, facilidades, me facilitou muito. Mas eu orava ao Senhor e eu falava, Senhor, eu não me conheço. A gente não se conhece, Léo. A gente só se conhece quando a gente está vivendo a situação. E eu falava para o Senhor assim, Senhor, eu não me conheço. Toda a vida eu fui uma mulher gorda. Eu não era uma mulher assim, nem eu queria, mas assim, eu não era uma mulher que os outros homens assediavam, os outros homens olhavam. E eu pensei em tudo isso. Como que seria a minha postura? Como que seria a minha cabeça em relação a isso? Como que seria a minha vestimenta? Como que eu ia me portar a partir do momento? E eu comecei a orar pedindo ao Senhor. Eu falei, Senhor, se for para o meu casamento acabar, eu prefiro manter o meu corpo do jeito que está. Se for para eu sair da tua presença, eu prefiro continuar com o meu corpo do jeito que está. Então eu quero, Senhor, que seja feito tudo direcionado pelo Senhor. E depois que eu emagreci, que eu podia escolher a roupa que eu quisesse, que qualquer roupa ficava boa e ficava bonita em mim, eu passei por um processo em que eu tive que me segurar um pouco, porque tinha roupas que ficavam bonitas, mais apertadinhas. Eu nunca fui muito vulgar, sabe? Nunca gostei de nada decotado, até porque eu emagreci e o peito foi embora, né, Léo? Foi tudo embora. Eu não fiquei pelancuda. Não sei nem porquê. Eu acho que pelo fato de eu ter sido uma adolescente que eu me exercitei muito, Sim. eu não sou pelancuda.
Meu braço não é pelancudo. A minha barriga ficou só um pouquinho, com uma pochetezinha só um pouquinho, que não me incomoda. Mas os seios foram embora junto com os pesos. Então, assim, eu nunca fui uma mulher de colocar blusa muito decotada, roupa muito apertada, curto. Nunca fui disso, não. Mas eu precisei lutar um pouco contra isso. Eu, mulher, eu me descobri uma mulher sensual, eu me descobri uma mulher bonita. Então, Então, tinha certas roupas que eu mostrava para o Bruno e falava assim: mãe, a senhora é tão enjoada, não tem nada demais, a senhora está linda. Mas eu sei que estava mexendo com o meu ego. Sim. Sabe, Eliel? Eu falava para o Bruno assim: Bruno, o que eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam em mim? Claro que eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam uma mulher bonita. Lógico, quem não quer? Mas eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: poxa, ela é uma mulher bonita, mas uma mulher serva do Senhor, uma mulher casada. E não falar assim: gente, que mulher sensual é essa? Não queria isso. Então tinha algumas roupas que eu precisei, eu não usava. Eu não usava porque para eu me policiar, para eu não chegar num certo ponto em que eu pudesse, talvez, Eliel, me desviar da presença do Senhor. Sim. Eu pudesse, talvez, até trazer interesse em outros homens. Poderia, sim. Nós não nos conhecemos. Então, eu comecei a me policiar nesse sentido. Então, assim, eu amo usar... eu sempre gostei, eu sempre fui muito riponga, sabe, Eliel? Adoro roupa riponga, aquele saião, aqueles vestidão de hippie. Eu amo. Brinco de hippie, eu amo. Até hoje eu gosto. Eu não uso muito porque é muito caro. Sim. Não consigo entender. Porque hippie não trabalha. E as roupas são caras. E as roupas são muito caras. Mas eu amo. Mas, por exemplo, calça. Eu não gosto muito de usar calça muito apertada, porque eu acho que eu tô mais para sensual. E aí eu tenho que começar a trabalhar isso em mim, para eu não puxar para esse lado. Porque eu nunca vivi isso. Sim. Sabe? Eu nunca passei por isso. Eu tô começando... Agora não, porque eu já tenho um tempo que eu já fiz a cirurgia. Mas o primeiro ano de cirurgia é o primeiro ano que você só perde. A minha cirurgia eu fiz... E a minha médica falou: Priscila, o peso que eu quero que você chegue é 75 quilos. Eu falei: nada disso. Eu fiz isso tudo porque eu quero chegar a 70. Sempre quis pesar 70 quilos. Ela falou: então tá bom, é o máximo que eu deixo você chegar. Eliel, eu não conseguia passar de 62 quilos. Não conseguia. E eu fiz todo o tratamento direitinho com ela, sabe? Tudo que ela mandava eu fazer, eu fazia. Aliás, a única coisa que eu não fiz foi academia. Sim. Gente, quem for fazer bariátrica, faça academia. Não siga o meu exemplo. Mas eu não fazia academia. Mas eu não conseguia engordar. 62 quilos. E eu estava vendo o podcast da Aline ontem, e ela falando que tem pessoas que hoje não estão reconhecendo ela devido a ela estar inchada, né? Foi o contrário. Eu passava na rua, eu falava com as pessoas não me respondiam. Eu falava: gente, será que aconteceu alguma coisa? Mas é porque, Eliel, eu esquecia que eu estava magra. Sabe? Aí um dia, eu na frente da casa da minha tia, um parente meu chegou, ele era casado com a minha prima. E eu falando com ele e tal, aí ele olhou e falou: não sabia que era você. Aí foi que a minha ficha caiu. Que as pessoas não estavam me reconhecendo porque eu tinha emagrecido muito. Emagreci muito. O primeiro ano da bariátrica, o seu corpo entende que você está morrendo, porque você só perde. Sim. Então, ele elimina cabelo, tudo aquilo no seu corpo que quer puxar suas vitaminas, ele elimina. Por isso a necessidade de repor. Sim. Porque tem gente que perde dente, tem gente que a unha cai, tem gente que... Eu perdi muito cabelo. Graças a Deus, as minhas unhas, eu não tive problema nenhum, além do cabelo que caiu, né? Mas eu fiquei... As pessoas achavam que eu estava com uma doença mortal. Sim. Porque eu fiquei muito magra mesmo. Muito, 62 quilos. Eu tenho 1,70 m. 62 quilos. Era só mesmo pele e osso. Pele e osso. Mas aí eu passei esse primeiro ano
que é o que se perde, né? Que você só perde, só perde, só perde, só perde. Aí depois eu comecei a engordar. Mas não consigo chegar nos 70, graças a Deus. Quando eu engordo muito, 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 assim, é 68, uns quebradinhos, quase 69. Mas mudou a tua vida, assim, tu nem se vê, né? Tipo assim, ai, se eu não tivesse feito. Eu acho que... Não. Eu glorifico a Deus que eu consegui. Até na minha vida com Deus mudou, sabia? Acredito. Acredito totalmente. E eu vou te falar que isso me despertou com você. Sim. Que uma vez, não sei quem... Acho que foi o presbítero Maurício que falou que depois que você emagrecesse... um negócio assim, não foi? Gente, o Fino chegou... o seu ministério só começa depois que você emagrecer. Na época eu fiquei com raiva dele, mas depois gente, verdade. E só quem... Assim... Como que a gente vai explicar? Não sei explicar. Mas eu sei explicar. Gente, porque tem toda uma questão de, tipo, se você não tem autoestima, se você não tem, assim, essa questão toda com você, não tem como você saber o seu melhor potencial, onde você pode chegar. E certa vez o pessoal, até hoje, já me perguntou isso. Mas você olha, assim, o que ele falou e vê que foi equivocado. Eu falei, gente, não foi, porque... Eu tava até falando com o pessoal lá de casa, como é que eu vou saber dar o melhor para as pessoas se eu nem sei o que é melhor para mim? Se eu me trato com as piores, entendeu? E a questão toda não é só o peso, mas a questão toda é uma questão da cabeça mesmo, da gente se ver assim como uma pessoa valorizada, uma pessoa... Enfim, eu acho que é por isso que e você olhar e falar assim, cara, eu consegui. Eu consegui. E você emagreceu com dieta e exercício, né? Eu emagreci com a cirurgia. E eu escutei muitas pessoas falarem, emagrecer com cirurgia é fácil. É fácil, Então, sempre tem um bobo pra falar uma coisa assim, boba. Só quem passa sabe que não é fácil. E assim, você faz a cirurgia, você sabe que você vai emagrecer, mas não quer dizer que você vai se manter magro. Nós sabemos que tem muitas pessoas que fazem a cirurgia e depois engordam. Então, assim, e também não é fácil. É um processo muito difícil. É processo emocional, é processo de renúncia. E eu acho que é isso que nos faz até na nossa vida espiritual, Eliel, porque você fala assim, cara, eu achei que eu não conseguia. Se eu achava que eu não conseguia isso e eu consegui, nessa questão também eu vou conseguir. Eu me lembro uma vez que o pastor Wilson colocou para a igreja aqui um jejum de 100 horas. Então, 5 dias sem comer nada, só bebendo. E aí eu falei, cara, eu queria tanto participar. Mas a minha cirurgia, Eliel, ela é a bypass. Então, a bypass é o quê? Você separa o teu estômago, né? Então, assim, 90% do estômago é colocado de lado. Você fica com quase 10% do seu estômago. Então, ele fica minúsculo. E então, uma parte do estômago fica do lado com o seu intestino, que já era, né? Sim. E a outra parte do estômago que cortou, que é o que recebe alimento, recebe uma outra parte do intestino também. Ele segue aqui o intestino, cola com esse intestino que está aqui, que é o mesmo intestino, né? E vai para esse estômago. Por isso que é a bypass, porque é como se fosse um Y. E o seu estômago fica muito pequenininho. Muito pequenininho. Então eu falei, poxa, mas eu queria tanto participar dessas 100 horas de jejum e oração. Aí eu fui falar com o pastor Wilson. O pastor Wilson, não, Priscila, você faz o seguinte. Aí eu falei, pastor, eu queria fazer em 12 horas, né? Porque aí eu fico de 12 em 12. Ele falou, tudo bem. Só que você vai precisar começar antes, para você conseguir encerrar com a gente. E no último você vai precisar fazer de 36. Porque quando eu falei com ele, pelos dias que não daria para fazer as 100 horas. Falei, então tá bom, tô muito legal. Tô muito feliz que eu vou conseguir participar das 100 horas com todo mundo. Fui para casa, feliz da vida, porque eu ia participar das 100 horas. Cheguei em casa, dei janta, tal, sentei no sofá, deitei no sofá, comecei a mexer no meu Insta ali, olhando os stories. Aí Deus falou para mim assim, engraçado, quando foi para você ficar 15 dias sem comer nada, para você emagrecer, você conseguiu. Agora, para mim, você não consegue?
Ele foi muito engraçado, porque o Alessandro estava sentado no sofá, eu falei, claro que eu consigo, Deus. Aí ele falou, é o quê? Eu falei, nada, sou eu e Deus aqui. Claro que eu consigo. E aí eu fiz 5 dias só no líquido. E assim, é mais difícil para mim, porque como o meu intestino ele é desviado, eu perco muito mais rápido. Os nutrientes, as vitaminas, eu perco muito mais rápido. E também tem a questão do estômago. O meu estômago ele pode colar se eu ficar sem receber alimento. Então eu fiquei os dias só no líquido, né? Então eu fiquei relembrando. Aí eu lembrei que eu falei, cara, eu consegui os 15 dias naquele processo de 15 minutos sem beber, 15 minutos beber, para o meu benefício próprio. Por que eu não posso fazer para o meu benefício próprio, só que espiritual? Fiz, Eliel. Tinha dia que era aterrorizante. De dor, né? De fome mesmo, porque eu preciso comer de 2 em 2 horas. Eu como muito pouquinho, eu como muito vezes ao dia, mas eu como pouco, então eu sinto fome mais rápido. Então eu tinha que ir para os pés do Senhor e clamar, Deus me ajuda, eu não quero sair desse, não quero desistir, e chorava nos pés do Senhor. E aí quando foi chegando no sábado, que a gente ia entregar no domingo, né? Quando foi chegando assim, sexta-feira à noite, eu já estava sem forças de verdade. Eu me movimentava só no que era mais assim... Essencial. Mas quando chegou no sábado à noite assim, eu comecei a orar. Falei, Jesus, não deixe eu morrer. Mas não era o medo de eu morrer. Era o medo dos jornais saírem assim... Crente da apostólica morre porque pastor coloca jejum de 100 horas. Falei, o meu pastor, imagina o que vai ser o nome do pastor Wilson. Eu só pensava no pastor Wilson. Porque quem não tem essa visão espiritual não me ia entender. Sim. E eu falava, Jesus, não deixa meu estômago colar, não deixa meu estômago colar, não deixa. E fiquei ali no processo, deitadinha ali, bebia um pouquinho de água de coco, um pouquinho de água normal. Não me movimentava, só ia no banheiro, levantava só para ir ao banheiro. Aí no domingo, nós entregamos no domingo de manhã aqui, né? Eu vim para a igreja, vim dirigindo, vim para a igreja, fiquei sentadinha, não me levantei na hora da adoração, do louvor, não fiquei em pé, porque eu senti, quando eu levantava para fazer, eu senti como se eu fosse desmaiar. Mas eu consegui fazer as 100 horas, 5 dias sem comer e sem beber. Mas porque na minha memória tinha, eu falei, um dia eu consegui. Então, se eu conseguir um dia, eu consigo. Agora eu consigo. E consegui. E muitas coisas na minha vida eu consigo. Eu falei, não, se eu conseguir lá, eu vou conseguir agora também. Eu adoro a gente ouvir a história dos outros. Você conta muito bem. Você, pra contar a história, é muito boa. Ô, Pri, e assim, mudando de navio pra cocada. Mas agora tá chegando vários adolescentes aqui na igreja. Como Glória é que tá teu coração pra isso tudo? Me conta aí. Então, hoje tá mais calmo. Graças a Deus e o meu pastor. Mas quando veio essa leva, né, eu fiquei com medo. Não com medo, assim, o medo que eu tinha era de eu não conseguir dar conta dessas vidas. São vidas, Eliel. Não é assim, eu fui ali e comprei 10 cadeiras e eu tenho que dar conta daquelas cadeiras. Não é isso, são vidas. E são vidas preciosíssimas. Então, se eu não conseguir dar conta de ajudar aquele adolescente, esse foi o meu medo. Porque foi assim, gente, eu saí de 12 adolescente para mais de 60. Então, tem hora que você fala, meu Deus, como que vai ser? Como que eu vou conseguir cuidar deles? Porque eles precisam de cuidado. Não é só você chegar e falar assim, você participa desse grupo, você tem que sentar aqui, Não é isso. Tem muito mais além do que isso por detrás. É uma vida com eles, é ouvir, é conversar, é passar a madrugada conversando com eles, é saber que eles podem te ouvir. Aí você pensa assim, cara, 60... Como que eu vou conseguir dar conta, né? Aí eu falei, pastor Wilson, eu estou com muito medo. Ele falou, irmã, fica calma. Se Deus não achasse que você tivesse competência, eu apanhei ali, né? Falei, que legal. Ele não mandaria para você. Falei, é verdade. E eu não tenho, de verdade,
Foi muito engraçado. A gente tá numa gincana, sabe, Eliel? Sim. E eu tô apaixonada por eles nessa gincana, porque eles estão se doando, se desdobrando. E nessa gincana nós dividimos 4 grupos. 4 grupos, cada um tem a sua liderança. Coloquei eles para fazer, ser líderes dos outros adolescentes. E uma das adolescentes falou, todos os líderes falaram assim, Priscila, como que a senhora consegue? Eu tô com um grupinho só, tô quase morrendo. Aí teve uma que falou para assim, tia Priscila, como que a senhora consegue lidar com esse montão de adolescentes sem esfregar a cara no asfalto? Eles gravaram aqui ontem, aí uma das líderes estava falando, eu mandei mensagem, se não chegar no horário não vai nem entrar, ele não deixa ninguém entrar. Eu falei, meu Deus, se a gente for assim, a ferro tudo. Mas ela falou, dá muito trabalho, eles nunca me respondem. Eu fico fazendo essa mentoria com eles por trás, né? Não deixo eles se resolverem sozinhos, mas eu fico, gente, não é assim, nós precisamos trazer para perto da gente. Sim. Não veio porque não pôde, de repente aconteceu alguma coisa. Tia Priscila, não é assim, tem que ter o amor. Mas essa gincana é pela conferência que a gente vai fazer, o chamado, então nós estamos trabalhando eles em todas as áreas que se pode fazer dentro de uma igreja. Às vezes um adolescente, ou até mesmo um adulto, Eliel, não faz nada na igreja porque acha que para fazer alguma coisa ou ele tem que ser cantor, que toca, pregador ou um líder. Diácono. Só pode fazer só se for isso. Coisa. Isso aí. E aí, eu não acho que eu tenho competência para isso, então eu não sirvo para nada. E não é assim. Então, cada semana nós estamos colocando um tema para eles. E esse primeiro tema foi já mais assim, de frente de pastor, presbítero e evangelista, para eles vivenciarem a prática de como que é a vida de um pastor, fazer entrevista com eles. E eles estão me trazendo algo assim muito legal, Eliel, porque tem adolescente que está falando assim, tia, eu achei que eu não conseguiria ser líder e eu estou gostando disso. Essa próxima semana agora é intercessão. E teve uma adolescente que falou para mim, tia, esse é um tema que eu acho que eu vou me dar muito bem. Então, a visão deles está se abrindo. Sabe? Nós colocamos nós temos nossos cultos aqui, o pastor isso coloca o pessoal para, quando forem chegando, recebendo oração, né? No portão da igreja. Então, teve um domingo que ele colocou o grupo da Eloá, né? Para ficar lá embaixo, orando os membros que forem entrando. Aí, gente, foi muito engraçado e emocionante. Ele ia sair chorando. Sim. E eu não vou nem falar, senão eu vou chorar de novo. E foi muito engraçado porque eles ficaram muito nervosos, né? Vamos orar pelos outros. E quando o pastor Wilson falou isso para a Eloá, que ela ficaria, dela mesma, ela já colocou, gente, vamos orar, porque não é só ficar ali, é uma coisa muito séria. Então, a gente tem que estar em oração, saber que vocês estão fazendo ali, a visão já foi se abrindo. E aí, quando chegou lá embaixo, né, nós direcionamos, todos eles, eu, pastor, ficou eu, Alessandro, e aí ficou uns adolescentes assim. E aí, quando eu levava para orar assim, era uma mistura de Deus me livre com quem me dera, sabe? O Deus me livre é quando estava chegando. Quando saía, era quem me dera, tipo assim, cara, eu consegui, sabe? Sim. Eu orei por um membro, um adulto, e eu consegui. Teve uma que estava lá no mundo, sabe? A sociedade não dava mais nada por ela. E tá com a gente aqui hoje, e estava lá embaixo, orando, sabe, Eliel? E a família dele entrou. E eu encaminhei a família dela para orar por ela. Eliel, foi a coisa mais linda. A mãe chorando. Meu pai me contou. E ela, a felicidade dela estar orando pela família dela, sabe? Não tem preço que paga isso, Eliel. Não tem. E eu vendo assim, a felicidade dela, cada um que saía, ela olhava para mim e falava assim, eu consegui, tia Priscila. Tinha uma que falava assim, a Ludmila. Aí nós orientamos, o membro chegava, assim, qual é o seu nome? Posso orar por você, né? Aí ela falava assim, e aí, tio? Qual é o nome do senhor? Aí ele falava, então eu vou orar pelo senhor, já é? Aí, já é. Aí ela orava do jeito dela. Então, é isso que a gente quer ensinar. Eu não preciso estar dentro de uma caixinha, sabe, Léo? Sim. Que a oração só funciona se for igual a sua, se for igual a minha. Ela tem o estilo dela de orar. E Deus ouve.
Então, eu entendo, Eliel, que veio essa avalanche de adolescentes para a nossa igreja porque a nossa visão abriu de que eles precisam ser enxergados na igreja. E a gente, nas reuniões com os pais, eu falo para eles o seguinte, nós queremos que os adolescentes entendam o que está sendo falado aqui dentro, né? Mas eu dou um exemplo para eles que eu falo assim, se eu escrevi no papel para eles, eu botei PPRT e virei para os pais. Eu falei, o que está escrito aqui? Vocês sabem? Nenhum pai sabia. Falei, aqui tem uma frase. Muito bom. Aí o pai, tá, PPRT. Falei, sim, mas o que isso quer dizer? Não sei. Eu falei, pois é. Aí vocês querem que os adolescentes entendam a linguagem de adulto e vocês não entendem a linguagem deles. Então, nós precisamos trazer para dentro da igreja uma visão em que eles saibam que estão enxergando ele. E foi isso que aconteceu, Eliel. Nós colocamos o curso. Por que nós brigamos tanto para ter você? Porque você tem um conhecimento. Porque, assim, não é bagunça, né, Eliel? Você está dando aula para eles, você está vendo como é. Não é trazer o mundo para a igreja, não é para trazer que pode todas as coisas. Não é isso. Ter alguém numa linguagem dele, qual papo reto, né? Sim. E eles se identificarem nessa fala. Se você vai conseguir chegar nos Estados Unidos e se comunicar, porque você conhece inglês. Eu vou ficar lá igual uma barata tonta, porque é uma linguagem que eu não entendo nada. E é isso que os adolescentes nas igrejas sentem. Os pregadores, eu vou mudar todo um contexto de pregador? Claro que não, porque eles também têm que aprender a lidar em todas as situações de vida, né? Mas eu preciso mostrar para eles que a igreja também enxerga eles e coloca pessoas que falam a mesma linguagem que eles. Então, ter alguém para dar aula para eles, que faça um trabalho direcionado na mesma linguagem que eles. Esse formato que você colocou no grupo, o PDF, sim, eu ainda não tive tempo de ler tudo, não, mas eu li os temas. Eliel, gente... tu não tinha nem lido, né? Não li, não tive... Assim, eu dei uma lida na primeira semana que você entregou a apostila pro Bruno. Mas não tava nem... a apostila. A apostila que você entregou pro Bruno, eu li a primeira. Mas eu não quis continuar lendo porque ali tem perguntas, né? Sim. Então eu não quero... É uma coisa dele com vocês... Mas, gente, o formato que você fez é muito dentro do contexto de vida deles. E é isso, sabe, Eliel? Então, essa gincana é para isso. Para eles verem que eles podem sim ser pastores. Quem disse para eles que eles não podem ser pastor? Pode. Eles podem sim ser evangelista, presbítero. Vai chegar, eu não vou falar muito porque vai lá para frente, e eles ficam ansiosos para saber qual vai ser a próxima etapa. Mas eles podem ser, sim, hoje já, os intercessores na casa do Senhor. Isso não está fechado só para quem é adulto ou para quem tem ministério. Isso é para eles também. E é isso que eu coloco para eles. Eu falo para eles, vocês têm potencial. Vocês conseguem, no último Papo Reto que nós tivemos sexta-feira, porque toda sexta-feira, às 19 horas, nós temos o Papo Reto aqui na nossa igreja. Aí as pessoas perguntam assim... Eles até falam, Papo Reto, sexta-feira, 7 horas. Isso aí. Quando alguém está conversando, falando alguma coisa, Papo Reto. Papo Reto, sexta-feira, 7 horas. Isso veio deles. E aí as pessoas perguntam para mim assim, Priscila, o que é Papo Reto? Eu falo, então, é um grupo de pessoas que conversam e nada mais é do que um papo reto. Reto e direto. Sem, sobre isso a gente não fala aqui. Não, isso a gente não pode. Não. E também não tem aquele contexto de que errado e certo. Ou de que eu estou te julgando. Você trouxer alguma coisa sua para mim e falar, Eliel está falando isso? O pior dos seres. Não. O que é certo é o que está na Bíblia e o que está errado é o que a Bíblia diz que está errado. Nesse contexto a gente mostra o que é certo e o que está errado. Mas o que eles trazem para a gente? O que a Bíblia fala sobre isso? Aí nós fizemos, na sexta-feira de carnaval, nós fizemos o Papo Reto, não adiamos. E aí eu trouxe para eles o tema carnaval. Porque sempre se ouve falar assim, crente não pode pular carnaval. Crente não pode pular carnaval. Mas por quê? Por que não pode?
O que faz a gente dizer o contexto de o porquê que não pode pular carnaval? Pai e mãe às vezes faz muito isso. Não pode isso, não pode aquilo. Não, você não... Mas alguma vez já trouxeram para eles o porquê? O que acontece? O que é o carnaval? O que está envolvido nisso tudo? Então nós fizemos aqui a Festa das Cores. Cada um trazia um alimento na cor da sua camisa. E teve um que foi muito legal, que foi o Maurício e a Eduarda. Ele veio de amarelo e ela veio de um rosa, assim, né? Ele trouxe pão e ela trouxe mortadela. Cara, eu amei. Eu falei, o lanche que eu mais gostei foi esse. E aí nós fizemos a Festa das Cores nesse dia. Fizemos bem animado, trouxemos louvores animados, dançamos, brincamos, fizemos dinâmicas com perguntas e na Bíblia o que diz sobre o carnaval. A Bíblia ela não fala exatamente sobre a festa do carnaval, mas ela fala sobre festas que são parecidas, a mesma coisa que o carnaval oferece. Então nós trouxemos a palavra de Deus mostrando para eles o que é, o que acontece, o porquê. Então, abrimos o entendimento deles. Não é simplesmente proibir. Eles poderiam ir? Sim. Mas é uma escolha deles, sabendo do que a palavra de Deus ensina. Então, é assim que a gente mostra para eles aqui. Entendeu? Na linguagem deles, no formato deles. E é engraçado, Léo, porque eu sou general, né? Todo mundo fala que eu sou general. E eu aprendi isso com a tia Sandra, tá? Culto passado, acho que foi domingo passado, retrasado, eu passei no culto catando chiclete todo dia. Eu citei isso em algum podcast, nem lembro qual foi. Da Aline agora. E teve acho que com o Pedro também. Eu sempre cito, gente, porque a Sandra passava assim mesmo. Se ficar conversando, vou botar pra ler um versículo. Nossa, eu já li versículo várias vezes, porque eu ficava conversando, ela vai ler um versículo. Aí ela sempre vai sentar do lado do pastor. Sempre chegava no começo do culto, pode te cuspir no chiclete. Pegava todos, gente. Eu aprendi isso com ela. E não só isso eu aprendi com ela. Eu aprendi com ela também que ela conseguia conquistar todo mundo, porque na hora que tivesse que chamar atenção, ela chamava. Mas ela tinha o amor. Não negava amor também, não. O amor. Eu cansei de ver ela rolando com crianças. A Sara tinha pavor dela. Mas quando a Sara conheceu ela, ama de paixão. Então, assim, eu brigo pelos meus adolescentes. Brigo no contexto... Entrar em guerras espirituais, gente. Com todo o contexto ali. Isso, no contexto de me posicionar com eles, de trazer qual é a visão deles nesse contexto. Mas eu não dou moleza para eles. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Eu entendo que eles têm, alguns têm alguns tipos de limitação. Eu costumo dizer, Léo, que eu agradeço a Deus, de verdade. Hoje, eu agradeço a Deus por Ele ter me feito uma mãe especial. Porque, por eu ser uma mãe especial, eu consigo olhar as outras pessoas de uma forma diferente. Porque eu sei o quanto eu já ouvi... Porque quem olha para os meus filhos não dá nada por eles, né? Diz que, perfeito. Eu já ouvi isso também. Por mim, o Bruno é perfeitinho. Para mim, isso é falta de vergonha na cara. E isso me doía muito. Então, eu olho para alguém e eu vejo que aquela atitude que ela está tendo tem muito mais coisas por detrás daquilo do que somente um adolescente rebelde, somente um adolescente que não quer cumprir regras. É muito mais, tem muito mais coisas por detrás disso. E eu estudo bastante, eu acompanho uma pessoa que ela é assim, especialista em trabalhar com adolescentes, que é a Vanessa Tanaka, e eu gostaria, até pessoas que vão ouvir esse podcast, que são líder de jovem adolescente, sigam ela é excepcional, Vanessa Tanaka. E ela sempre fala isso. Quando tem perguntas, mas tem um adolescente que não quer fazer parte do grupo, tem um adolescente que quer ser rebelde, traz ele para perto de você, vai buscar saber, não repele ele, atrai, vai procurar saber, porque por detrás disso tem muito mais coisas que você não tem nem imagina o que está acontecendo. Então, assim, quando eu tenho uns que eu falo para ele, tem dia que dá vontade de enforcar vocês não têm noção. Olha, hoje não olha nem na minha cara, eu falo para eles. Mas
eu sei que vai muito mais além do que eles estão querendo me mostrar ali. Não quero participar. Não quer assim. Vem cá com a titia, amor, vem. Teve um que a gente fez isso, né? Fez o sexta-feira de carnaval, explicou tudinho e tal, não sei o que, né? E aí chegou no carnaval, ele foi pro carnaval. Passou a ter purpurina, aquela coisa toda e tal. Aí passou o carnaval, eu fui, chamei ele, fiz um gabinete com ele. E foi um gabinete difícil. Eu não passei a mão na cabeça. Porque ele teve as informações, ele teve a escolha dele e ele escolheu. Mas eu orientei ele sem julgar. Porque eu já fui adolescente, né? Acabei de falar que eu eu gostava de pular carnaval. Então, assim, mas ele precisava entender que a escolha que ele fez, eu sou uma pessoa, é o que eu falo bem reto e direto. Não tem como... é céu, inferno, é Deus e diabo. Não tem outra opção, o meio termo, não existe. Então, se você não está escolhendo coisas de Deus, você está escolhendo coisas do diabo. E na minha conversa com ele, eu falei, você teve a opção de escolher entre Deus e o diabo, e você escolheu o diabo. Mas nós podemos mudar essa história. Você pode fazer uma nova escolha e eu estou aqui para te ajudar em tudo que você precisar. E hoje está aí uma bênção. Ai, que bom. E outra coisa, eu vejo também os trabalhos voltados para ele. Inclusive, gente... pode anunciar? Vou anunciar. Pode. Dia 9, 10 e 11 de junho agora, gente. Conferência O Chamado. Como é que estão a sua expectativa para essa conferência, Pri? Eu já estou assim, bem assim, lá em cima, porque a gente aqui da igreja, a gente já começou a fazer esse trabalho, né? Do chamado, né? Que essa gincana é para isso. E eu estou assim, na expectativa de quando for chegar lá no dia, já vai ter gente sabendo para que foi chamado. Sim. Porque com uma semana eles já estão se abrindo os olhos. Né? Então, quando chegar lá no dia, que vai ser um dia inteiro não, né? Vai ser tarde e noite no sábado, né? Sexta-feira vai ser à noite, às 7 horas da noite. No sábado vai ser a partir de 1h da tarde. Domingo de manhã e à noite. Isso. E sábado vai ser à tarde e à noite, e domingo de manhã no culto de manhã e no culto à noite. Mas durante o sábado vai ser um tempo só direcionado para isso. Olha quantas visões podem ser abertas, quantas ilusões, quantos paradigmas podem ser quebrados, Eliel, por uma informação errada. A gente escuta muito falar aí aborrecentes, não presta para nada, só presta para trazer prejuízo, só presta para trazer problemas, e eles absorvem isso. E eles estão vendo que isso é mentira do inferno, que eles têm muito potencial. E aí, nessa sexta-feira agora, no Papo Reto, a gente falando sobre isso, né? Estudando sobre isso, trazendo a palavra de Deus, de pessoas que tiveram a mesma idade que eles e viveram o chamado, entenderam que eles tinham um chamado diante de Deus, e não era de pessoas importantes, e tiveram medo. Jeremias ficou... Meu Deus, eu sou uma criança, eu não sei falar, e vivenciou algo grande, maravilhoso na presença do Senhor. E eu falei para eles, vocês engraçados, sabe o que acontece? É porque eu que sou a líder, estou na frente, aí as pessoas vêm falar, poxa, Priscila, tá lindo o trabalho, quando vem reclamar também é comigo, mas eu digo assim, Priscila, tá maravilhoso o trabalho, olha como é que eles estão fazendo e tal, mas não sou eu. Eu falei para eles assim, dessa quantidade toda que está aqui de adolescente, quem trouxe eles, dos novos? Não fui eu, não. Tudo bem que eu sou meio louca na rua. Sim. Eu cato os outros na rua. Se eu vejo um adolescente que eu nunca vi na minha vida, que está passando, eu vou lá, converso com eles. O Bruno fala, mãe, a minha fama, meu como é que se fala? Eu sou meu apelido é a louca da ONU. Porque eu paro no meio da rua, eu socorro os outros. Não tem um cata velho, ela é cata adolescente. Verdade. Quando eu vou para casa, que tem uma pracinha ali em cima, né? Eu só vou para casa meia-noite, que eu só chego em casa tarde. E aí, às vezes, o adolescente tá... tu tá fazendo o quê? Pode ir embora para casa agora. Eu não conheço nem a mãe, nem ele. O Bruno fala, mãe, que vergonha.
Outro dia, na oração aqui na igreja, era sexta-feira. Foi 24 horas de jejum e oração. Então, começou sexta-feira à noite e acabou sábado à noite. Aí, eu não avisei para os adolescentes que não ia ter papo reto, porque eu queria que eles participassem da oração. Aí, o que eu fiz? Fiquei na janela ali do templo, do lado de fora, olhando, né, para ver se o adolescente não ia embora, quando visse que era a oração. Porque eu sou assim, eu cato e não tenho opção de não ter outra coisa. Permanece. Isso. Aí, fiquei na janela ali, né? Olhando, aí eu vi um adolescente subindo, que na minha cabeça, Eliel, era o Daniel, filho da Hebe. Cara, e eu ainda fiquei nervosa, porque já tinha começado e ele estava atrasado. Sim. Aí eu, tipo assim, tu tá atrasado, né? Aí ele olhou assim, e entrou na igreja. Entrou na igreja e subiu as escadas. Eliel, quando ele chegou no último degrau aqui em cima, aí entrou ele, o Juan e o João Caio. Quando ele entrou, que eu vi que não era o Daniel. Não tem nada a ver com o Daniel. Eliel, não tem nada a ver. O menino moreno, cabelo enrolado. Meu Deus. Que eu olhei pra ele e falei, meu filho, me perdoa. Nunca vi o garoto na minha vida. Sim. Me perdoa. Eu achei que era um adolescente nosso. Ele, não, tia, tudo bem, não tem problema não. Eu falei, mas já que você tá aqui. Aí ele entrou. Aí sentou lá junto com nas cadeiras dos adolescentes, mas ele sentou numa cadeira, numa fileira, sozinho. Mas como ele subiu junto com o Juan e João Caio, eu falei, bom, ele veio com eles, com o João Caio e com o Juan, né? Aí eu falei pro Juan, cheguei pro Juan assim, né? Eu falei, Juan, poxa, Juan, você trouxe o rapaz, fica chatão ele sentar sozinho. Aí Juan, tia, eu não trouxe ele não. Aí eu falei, não? Quem é que trouxe? Aí eu, não? Aí ele, não. Falei, meu Senhor Jesus. Aí fui até ele, né? Falei, meu amor, você conhece alguém aqui na igreja? Algum adolescente? Ele, eu conheço, o João Caio. Falei, então senta lá junto com ele pra você não ficar sozinho. O menino de mochila nas costas, Léo. Aí eu falei, aí ele, não, eu tô bem aqui, vou ficar aqui. Falei, tá bom. Ele participou, ele ficou até quase 10 horas da noite. Sim. Aí eu liberei o pessoal, falei, ó, quem quiser ir embora, pode ir, quem quiser ficar, amém, né? Aí ele saiu pra ir embora, eu falei, pô, foi um prazer ter você aqui e tal, quando quiser voltar. Não, tio, eu vou voltar e vou trazer um amigo. Passou. Chegou domingo, ele não voltou. Quando chegou no papo reto, teve a passeata? Sim. Na sexta-feira anterior, me aparece ele, aqui, com um amigo. Quando chegou no outro culto, aceitou Jesus, tá na nossa igreja. Ai, gente, que legal, que doideira. Ai, muito bom. Essa sou eu, louca assim. Ai, muito bom, Pri. Olha, foi um prazer gravar esse podcast contigo. Ai, Deus eu que te abençoe agradeço, muito, eu que muito. agradeço. Porque se deixar, a gente vai ficar aqui Vai. horas e horas. Vai. E, Pri, sério, que Deus te abençoe nesse Amém, projeto. amém. Abençoe tudo que você colocar a mão pra fazer, que seja abençoado em nome de Jesus. E, gente, essa é a Centralcast. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se você tá ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir, nos dê 5 estrelas aí Isso em nome aí, de Jesus. gente. Adolescentes, vamos divulgar isso aí. E mostrar nossa compartilha, potência. gente. Compartilha Isso aí. pra chegar essa informação na vida de muitas pessoas. E é isso, um beijão pra vocês e uma ótima semana.